We got this. You heard me? In the ring, you got rules. Outside, you got nothing. Life hits you with all these cheap shots. People like me, we live in the past. You got people that need you now. You got everything to lose. This guy's got nothing to lose. I ain't got a choice. That's the same thing your father said, and he died right here in my hands. Listen to me, this guy is dangerous. But you don't think I could beat him? I got loyalty. I was afraid I couldn't live up to these expectations. I got loyalty inside my DNA. You don't think you got your validation? I got loyalty inside my DNA. I got peace, got war and peace inside my DNA. I got power, poison, pain, and joy inside my DNA. I want to rewrite history. Don't pretend this is about your father. I was born like this, is born like this. Immaculate conception, I transform like this, perform like this. Without you, a new weapon. I know contemplate, I meditate. Then off your bed. This that pull against the bed. This that I got. It may not seem like it now, but this is more than just a fight. Loyalty. I got loyalty inside my DNA. Em um mundo de fantasia. Na verdade, é na internet. Em que os filmes são analisados. Também tem biografia, entrevista, debate, um monte de coisa, né? Sim, um podcast se destaca. Podcast Cinemação. Só no cinemação.com. You might find me by the water, waiting for the trumpet call. Oh, you see me like a stranger. Well, I've been waiting for the storm, singing amen, amen, amen. Seja bem-vindo ao podcast Cinemação 305. Eu sou Rafael Arinelli e de todo o treinamento do box, eu só corro. É isso. Eu sou o Cauê Petito e não é o quão forte você bate, mas sim o quanto você aguenta apanhar. Olha, é verdade, hein? Mais verdade do que nunca isso. Meu nome é Pedro Amaro e eu quase torci para a família Drago. Todos nós, mano. Quase. Eu achei que o filme ia por esse caminho. Eu sou o Daniel Cury e hoje é dia de falar do último filme que me fez chorar no cinema. Olha só! Pra quem não conhece, o Daniel é uma pedra de gelo. Eu sou praticamente. Agora, Creed não. Creed vai lá no fundo. Tem um tipo de coisa que não me faz chorar porque eu entro em negação. Que é quando tem, tipo, sei lá, cachorro sofrendo, entendeu? Ah, daí você não chora eu mesmo. não choro, mas não é porque eu não choro porque eu não quero chorar. Eu não choro porque eu fiquei colocando na minha cabeça. É só um filme, esse cachorro está vivo, ele tá bem, entendeu? Porque cachorro. Eu achei que você ia falar, eu não choro porque eu odeio cachorro. Não. É porque eu não aceito. Eu não choro, mano, sim. Eu não choro porque é muito fácil, mano, você, tipo, fazer chorar com cachorro, sabe? Então, tipo, eu fico, me recuso. Então, eu não me envolvo, sabe? Muito bem, meus amigos, estamos aqui nesse segundo podcast de 2019 pra fazer a análise do filme Creed 2, esse filme que chegou agora no final aí de janeiro, né, dia 24 de janeiro, chegou em todos os cinemas aqui, e a gente veio aqui para falar um pouco sobre esse filme, essa continuação, né, do primeiro filme que conta a história do Adonis Creed, que é o filho lá do Apollo Creed, que a gente conheceu lá no Rock e tal, e dessa vez a gente vai bater esse papo aqui,
E para analisar o filme, a gente trouxe duas pessoas super especiais. A primeira delas é o Cauê, que é autor aqui da casa, conhece aqui o Cinemação como poucos e é o nosso garoto prodígio, né? Então seja bem-vindo a 2019 no podcast do Cinemação, Cauê. É isso. Valeu de novo, Rafa, pelo convite. Entrando nesse ringue da vida que se chama Cinemação, fazendo o meu treinamento aí com o Rafa e o Dani, que são tipo o Mickey, os treinadores. Puta, gente, só vou fazer trocadilho com a série do Rock nesse podcast, vai ficar chato. Mas é isso aí, tamo aí, valeu de novo e vamos aí. Legal. E a gente trouxe aqui de novo o Pedro, que é lá do canal Claquete, o cara que tem o Clacast, o podcast Clacast, e que esteve aqui com a gente recentemente aí falando sobre Bohemian Rhapsody. Ele já chegou no Bohemian Rhapsody falando que, né, a banda Queen não era a melhor de todas, já chegou polemizando. A gente trouxe ele aqui pro Creed pra polemizar mais um pouco, viu, Pedro? Polemizar vai ser difícil porque eu amo, cara, a saga do rock, adorei também o Creed. Só fiquei com medo quando você falou duas pessoas especiais. Quando ele falou Cauê, eu falei, será que tem outro? Eu não sei. Muito obrigado pelo convite, vai ser um bate-papo bem legal. É sempre bom falar com cinéfilos. Bom, pra quem quiser conhecer, né, o Clacast, tá lá no canal claquete.com.br, vocês vão encontrar lá o episódio, tá lá, já saiu o episódio esse ano, né, Pedro? Já, a gente já fez um ou dois episódios já. Cara, demais. Então, pra quem quiser, vai lá conhecer um pouco do trabalho lá do Pedro também, que o canal Clacast é companheiro nosso aqui. E hoje, então, vamos bater esse papo sobre Creed 2 e vamos entender os motivos que fizeram o Daniel quebrar um pouco o seu coração de pedra. Vamos bater esse papo logo depois do quadro Repercussão. Confira o que rolou durante a semana. Eu começo. Agora no Repercussão. É o segundo podcast do ano, segundo Repercussão do ano. Olha só que felicidade ainda. E aí estamos aqui novamente, dessa vez com novidades nessa gravação do Repercussão, não é verdade? Sim, porque a gente tá ao vivo. E gravando verdade. ao mesmo tempo. Então é uma coisa pode? muito louca. Como pode? Louca. Como se explicaria isso? Perguntar na Globo como é que funciona isso, eu não sei. Pra você que tá aí ouvindo a gente, não conhece, a gente está agora, nesse momento, né, no momento da gravação, hoje é terça-feira, a gente está fazendo uma transmissão ao vivo lá no Instagram, então a gente tá recebendo aqui alguns comentários e tal, e de repente vai pintar aqui um comentário na hora que a gente for falar, né, aqui é os comentários, de repente pode pintar um comentário de alguém que escreveu nesse exato momento que estamos gravando. Então se você não acompanha a gente no Instagram, acompanhe, @cinemacal, né, sem o cedilha, sem o tio. E você também pode mandar seu comentário através do contato@cinemação.com, que é o nosso e-mail oficial. Você manda esse e-mail aqui pra gente, eu e o Dani a gente vai receber e aí a gente vai ler o seu comentário aqui. Além disso, tem um outro lugar muito especial para você deixar seu comentário, que é no nosso site, o cinemação.com. Lá você vai encontrar todas as nossas redes sociais, inclusive o Instagram, por onde estamos sendo transmitidos agora. E você também vai encontrar Facebook, Twitter, Pinterest, YouTube. Inclusive, outra novidade é que a gente vai tentar esse ano, não é uma promessa, tá? É só uma tentativa. A gente vai tentar publicar nossos episódios do podcast no YouTube todo começo da semana. Então o primeiro episódio desse ano já saiu pro YouTube e agora esse segundo episódio provavelmente vai sair também. Então, se você não acompanha o Cinemação, acompanhe, porque tem muita coisa legal saindo. Esse ano a gente tá tentando fazer algumas coisas diferentes e é por isso que é importante você estar aí com a gente, acompanhando a gente lá no cinemação.com, onde se concentra todo o conteúdo do Cinemação. Quer mandar seu comentário? Lembre-se, contato@cinemação.com. E se você quiser fazer parte do grupo do Facebook e do WhatsApp, né, chamado de Cinemação Premiere, cheio de gente que adora cinema,
que debate cinema, que faz amizade entre si. Se você gostaria de receber um presente todo ano, um presente exclusivo do Cinemação, como uma revista, um broche, adesivos, cartões postais, e se você gostaria de ter a possibilidade de divulgar os seus produtos e serviços dentro daqui deste podcast Cinemação, então você vai gostar muito de ser um patrão ou uma patroa do Cinemação, ou um padrinho do Cinemação, uma madrinha do Cinemação. E é muito fácil, é só clicar no botão Contribua lá no site cinemação.com, ou então ir direto em cinemação.com/contribua. Lá você vai ter 3 oportunidades de plataformas diferentes. Tem o Patreon, tem o Apoia-se e tem o Padrim. Você escolhe a plataforma que você quer e você pode contribuir a partir de R$1 por mês. E você já vai ter direito a essas coisas super legais, como o grupo, como os presentes que a gente dá todo ano, como a possibilidade de divulgar um serviço seu. É só falar com a gente. Então, entra lá no cinemação.com/contribua, seja um patrão ou uma patroa do Cinemação, contribua para o nosso podcast continuar crescendo e ainda ganhe tudo isso. Sempre é muito bom a gente contar com a contribuição de vocês. Chegando aqui na parte onde as pessoas saíram dos seus armários, mandaram seus comentários pra gente. Dani, temos algum comentário aí no Instagram, na transmissão ao vivo? Alguém fez algum comentário pra ser lido aí pra gente agora? Tem um comentário maravilhoso do @tombalata. Tombalata. Perguntando assim, vai ter podcast de Creed 2? Ah, será que Nossa vai ter? Senhora. Estamos nele. Muito bom, muito bom. Mais algum? Vou aproveitar que hoje a gente tem comentários Tem curtos. pessoas entrando. Muitas pessoas entrando, ótimo. Enquanto as pessoas estão entrando, porque a gravação, na verdade, do Repercussão é uma gravação relativamente curta, né? Então, às vezes, não dá tempo das pessoas verem que a gente tá ao vivo. Não, a gente também nem divulgou, entrar depois, né? E quem entrar depois vai poder mandar pergunta, a gente pode responder depois e tudo mais. Isso aí. Então vamos começar aqui, ó, com as pessoas que saíram dos seus armários. E uma delas é a La Furiosa. Olha aí, não temos um nome pra ela, então, por favor, quando você puder, mande seu nome, idade, de onde você fala e tal. É sempre muito legal a gente saber com quem que a gente tá falando. E a La Furiosa mandou o seguinte comentário: bem-vindos de volta. Ah, ela mandou esse comentário lá no nosso último podcast, né, o podcast 304, quando a gente falou o que teremos em 2019. E ela falou o seguinte: bem-vindos de volta. Prometo que este ano vou deixar mais comentários e enviarei um e-mail assim que possível. Dos vindouros blockbusters, o que estão no topo da minha ansiedade são, sem dúvida, Vingadores e Star Wars. Eu acho que é o que, né, acho que dos blockbusters esse ano tá todo mundo esperando, né? o que todo mundo quer, né? Eu queria colocar Hellboy nessa lista, mas o trailer me desanimou tanto. Não sei se vale para a lista, já que The Irishman vai sair por streaming, mas estou mais ansiosa por esse filme do que pelo novo filme do Tarantino. Um abraço e até a próxima. Olha que legal aí o comentário da La Furiosa. E é verdade, né? O The Irishman é um filme que tem peso, que tem, assim, ele tem todos os indícios de que pode ser um grande filme de gangster e a gente não sabe nada sobre ele, basicamente. Só sabe que vai surgir na Netflix. Inclusive, muitos filmes que a Netflix está comprando lá em Sundance. A gente pode falar sobre eles depois. Legal, legal. Muito legal. Antes de ler o comentário que eu tenho aqui a pergunta do @DouglasCordeiro0 lá do Instagram. Legal. Ele perguntou assim: vão cobrir o Oscar? Opa! E a resposta é sim. A gente vai cobrir no Twitter. Eu vou fazer muitos stories, pretendo fazer muitos stories durante o Oscar, comentando as premiações, dentro do possível, porque a gente também tem que acompanhar, então não dá pra fazer tudo, mas a gente vai fazer a cobertura, vai fazer no Twitter, né? E obviamente que vai ter podcast depois sobre o Oscar, então vai ter muita informação aqui pra vocês acompanharem, é só ficar de olho nas redes sociais e em todos os lugares. Aliás, é legal da gente dizer que a nossa cobertura de Oscar, ela já é um clássico aqui, né? É uma coisa que a gente faz, tipo, todos os anos a gente faz, e a gente centraliza toda a nossa cobertura do Oscar no Twitter. O Twitter é onde principal. a gente... Mas o Instagram também tem bastante. Aliás, uma dica para as pessoas, tem todos os stories do Oscar 2018 salvos no destaque do Instagram, então você pode assistir lá. Os destaques do Oscar 2018 para de repente aquecer pro Oscar 2019. Legal, legal. E eu tenho um comentário aqui do Diego Lambert. Ele comentou sobre o 304 também, né? Sejam muito bem-vindos das suas férias. O filme que estou ansioso pra ver é sem dúvida o Vingadores Ultimato, além de muitos outros que foram falando no cast. O filme John Wick 3 tem boas expectativas, mas não assisti nenhum deles, então bora assistir o primeiro. E isso é muito legal, né? Quando tem série, você fala, vou fazer a maratona dos primeiros pra poder ver o que vai sair esse ano. Gostei muito que vocês falaram do cinema nacional. Quero assistir o filme
filme da Abby, do Silvio Santos e do Mamonas Assassinas Se Sair, Turma da Mônica, Laços, Marighella, e dar uma olhada no filme de Pernas pro Ar 3 e Eduardo e Mônica. Então ele quer ver todos os filmes nacionais, lembrando que Mamonas Assassinas, Silvio Santos, Abby, pode ser que tenham atrasos, porque são filmes, aqueles filmes que às vezes, né, demoram um pouco pra estrear, sim. Ou não consegue chegar na data prevista, daí eles estreiam no ano seguinte, tudo mais, mas vamos ficar na expectativa, né? E são muitos filmes bons mesmo, dá pra criar essa expectativa também. Isso que é legal, né, da gente ver que o cinema nacional realmente tá saindo aí, ó, com Abby, Silvio Santos, Turma da Mônica, Laços, Marighella, talvez, né, esse filme do Silvio Santos tem Eduardo e Mônica, quer dizer, a gente pode dizer que o cinema brasileiro vai vir com várias grandes produções, e isso é uma alegria pra gente ver que o mercado nacional ainda tá, né, em combustão, ainda tá lá girando, isso é muito bacana mesmo. We don't do what we love, then we wouldn't exist. It's time, kid. It's like nothing really matters to him right now, including me. You gotta think real hard about this. You got people that need you now. I'm taking the fight. Victor Drago, son of Ivan Drago, who infamously killed Apollo Creed, appeared today to issue a challenge to Adonis Creed. Don't do this. I ain't got a choice. That's the same thing your father said, and he died right here in my hands. That kid was raised in hate. It's dangerous. He broke things in me that ain't never been fixed. It ain't worth it. Chegava aos cinemas no dia 24 de janeiro de 2019 o filme Creed 2, esse filme aí estrelado pelo Michael B. Jordan com Sylvester Stallone, que teve aí, né, também a presença que todo mundo queria ver, né, novamente, que era o encontro dentro do ambiente do rock ali, do Dolph Lundgren com o Sylvester Stallone, né, vivendo Rock Balboa e Ivan Drago novamente, já que são personagens tão icônicos para toda a saga, né, do rock. Esse filme que foi feito com cerca de 50 milhões de dólares e ele já arrecadou, só na sua abertura nos Estados Unidos, ele já tinha arrecadado 35 milhões de dólares. Quer dizer, só na abertura ele já quase bancou o filme inteiro. Agora, a última atualização aí, o filme já tem 175 milhões de dólares arrecadados ao redor do mundo. Ou seja, além de ser um filme altamente lucrativo, né, para os seus estúdios, é um filme que leva as pessoas por sua nostalgia também, né? É um filme que conseguiu continuar uma saga de uma forma muito bem construída. E vale lembrar, né, Rafael, que o primeiro filme também foi um sucesso, não foi à toa que começou uma campanha na internet pro Oscar, né, dentro da participação dele. Então, era muito impossível o segundo filme dar errado, né? Só uma tragédia que poderia acontecer. E convenhamos, né? Quando se fala rock, Sylvester Stallone hoje em dia não é bobo nem nada. Não, exatamente. E realmente, ó, o Mark Rylance aí, ó, quem que se lembra de Ponte dos Espiões hoje? Do Spielberg? Não, a gente tá falando da porra. Tá bom, é por causa da sequência, mas, mano, mano, é do momento, entendeu? Interessante isso que o Pedro falou também, porque assim, ó, o Creed, o primeiro, ele foi lançado em 2015, ele foi feito com um budget menor, então ele foi feito com 35 milhões de dólares, e na época ele arrecadou ao redor do mundo, depois de tudo, arrecadou exatamente, não exatamente igual, mas assim, uma bilheteria similar a essa do Creed 2 agora, que foi de 173 milhões de dólares. E a gente tá falando de Creed 2, que tá nos cinemas já faz um tempinho, né? Afinal de contas, ele chegou no Brasil aqui no final de janeiro, mas ele já arrecadou ao redor do mundo 175 milhões de dólares. Então, assim, ele tem 3 milhões de dólares à frente do primeiro filme. Ou seja, é um filme que foi um pouco mais caro do que o primeiro, mas ele é tão lucrativo quanto o primeiro, né? Porque a gente tá vendo pelos números e como a galera tá aderindo.
E aí, Dan, diz pra mim então, o filme tem a mão do Sylvester Stallone, o filme tem a volta, né, do Michael B. Jordan ao papel do Adonis Johnson lá, o Adonis Creed e tal. E quem mais que compõe essa ficha técnica de Creed 2? Então, o filme, ele é dirigido pelo Steven Caple Jr., que é um diretor que eu até já tinha ouvido falar o nome dele, ou pelo menos achei que tinha ouvido, mas na verdade ele basicamente participou de algumas séries e alguns curtas menos conhecidos, então ele não é um diretor aí com, né, assim, tem um histórico bacana, mas ele ainda é, enfim, novo, né, não é conhecido do grande público. O roteiro desse filme tem várias mãos, né, ele tem a autoria de Sacha Penn, que é um roteirista de séries de TV, do Cheo Hodari Coker, que é um cara que fez roteiro do Luke Cage e alguns episódios do NCIS, do próprio Stallone, né, que tem lá alguma participação, e do Joel Taylor, que também é uma pessoa que, tipo, tem muitas funções em muitos filmes, roteirista, produtor, etc. A trilha sonora desse filme é do Ludwig Göransson, que é um parceirão do Ryan Coogler. Ele fez lá o primeiro Creed, ele tava no Fruitvale Station e ele fez a trilha do Pantera Negra, né? E ele tá na trilha do Creed 2, mantiveram ele aí, na franquia. A montagem desse filme é assinada pela Dana Glauberman, que fez filmes como Jovens Adultos, Obrigado por Fumar, pela Syra Hyder, que fez o filme The Land, que é do mesmo diretor, do Steven Caple Jr., e fez o Entourage, e também é assinado pelo Paul Harb, que foi um montador do Rocky Balboa, dos Mercenários e do filme Maze Runner, né? Então é um parceiro aí do Stallone, né, no caso. A fotografia desse filme é do Kramer Morgenthau, que é um cara que fez a fotografia do Game of Thrones e do Exterminador do Futuro Gênesis, entre outros filmes. Então, assim, são nomes aí não tão, a maioria, né, não tão conhecidos ou não tão, sei lá, premiados, etc., mas são pessoas minimamente experientes e tudo mais. E no elenco, além do Michael B. Jordan e do Stallone, a gente tem a Tessa Thompson, a Felicia Rashad, o Dolph Lundgren, o Florian Munteanu, né, que é o que faz o Victor Drago, e o Milo Ventimiglia, que é uma surpresa, foi uma surpresa pra mim, e eu decidi pôr aqui na lista do elenco, porque ele aparece lá no final, e aparece assim, falando, nossa, é o filho do Rock, sabe, tipo, coitado, o cara pode fazer um monte de série da hora e ele vai ser o filho do Rock. E ele já era o filho, né, ele fez o papel de filho do Rock. Ele fez no Rocky Balboa, no Rocky Balboa, né, e daí ele, e no Creed, no primeiro Creed, eu lembro que eu lembrei dele, eu falei, putz, ele teria uma função legal, porque ele é citado, né? Ele é citado, é muito legal isso, é um filme que sempre se volta, né, pra sua história, mas de uma forma muito saudável, né, porque faz parte da história do Rock. Sim. O fato de o filho da relação com o filho dele e do filho dele ter ido morar longe, e eles usam isso até pra justificar a ausência, né, do filho dele, do Rock. E aí ele aparecia aí. Foi tudo que restou, né, também, né, foi tudo que restou pro Rock, era o filho dele, então era uma vitória que a gente queria, né, que o personagem poderia ter, então muito legal isso. Já a gente deve debater melhor sobre isso, né, mas foi muito bom ter visto isso. Inclusive é uma história realmente, o segundo é realmente um lance de pais e filhos, assim, né, claramente, e tipo, mesmo numa ponta assim, já resolve um monte de coisa a participação do Milo, assim, então isso é foda. Sim. Mas aí a gente fala depois. Uma coisa interessante dessa parte de ficha técnica é o seguinte, quando a gente vai olhar lá pra Rocky 4, que é realmente, né, quando o Apollo morre, quando ele vai enfrentar o Ivan Drago, a gente tem no Rocky 4, mostra-se ali vários personagens. Mostra, por exemplo, a esposa do Apollo, mostra no Rocky 4, mostra a esposa do Ivan Drago, mostra no Rocky 4. Você tem o resgate de todos esses atores agora nesse filme, isso que eu achei muito interessante, porque inclusive a esposa do Ivan Drago que aparece no Creed 2 agora, é a mesma atriz também. Então isso é interessante, assim, como eles foram fiéis realmente a caracterização, assim, né? Tipo, vamos tentar trazer de novo toda aquela galera que já participou da nossa história e tal. E outra coisa que eu acho interessante da gente frisar aqui é que o Ryan Coogler, que foi o diretor do primeiro Creed, ele passa agora, né, para a função de roteiro e ele passa a direção pro Steven Caple Jr. e são dois profissionais negros da indústria hollywoodiana. Então eu achei isso muito legal também, como que Creed, ele tá trazendo uma leva, assim, de diretores novos, diretores que conseguem trazer
uma nova linguagem para o cinema e abrindo porta também para diretores negros, né? Porque quando a gente fala de diretores negros dentro de Hollywood, a gente lembra sempre do Spike Lee, que talvez seja o grande diretor negro hoje, né? E único, não único literalmente, mas quase o único por muito tempo. Sim, o único seja o maior mesmo, né? Sim, o de nome, né? A gente tá falando, né? De nome, Mas aí é interessante essa caminhada similar do Capel Jr. e do Ryan Coogler, né? Que ambos também começaram com um filme meio de quebrada, assim, em Sundance, né? Eles fizeram sucesso em Sundance, assim. O Ryan Coogler mais, né? Mas, tipo, ambos com uma caminhada parecida, assim. Bem legal isso. E assim, eu acho interessante porque, assim, além de trazer essa pluralidade na hora da linguagem, né? Porque a gente tá falando de um personagem central que é negro, que passa pelos preconceitos que passa e tal, que existe todo um background ali, e você ter diretores que conseguem transcrever isso de uma forma pro filme de algum jeito, né? Que seja uma forma mais intrínseca e tal. Eu acho demais isso, assim, como isso vai trazer mais bagagem pro filme na sua linguagem como um todo. E ao mesmo tempo também faz uma quebra, né? Porque por mais que a gente tenha aí diretores que tenham essa linguagem, né, que o Cauê falou que vem de da quebrada, ao mesmo tempo você tem o personagem do Creed, ele é um personagem que o pessoal chama de blue collar, né? No primeiro filme lá ele estava trabalhando, tipo, ele, enfim, cresceu com muita grana, inclusive que o pai dele ganhou, né, lutando e tal, criado num ambiente de luxo, numa casa puta de uma casa daquela, e daí ele, tipo, foi trabalhar, né, meio que naturalmente, como quem é criado num ambiente desse, foi trabalhar num sei lá, não sei se era um banco, um lugar, né, muito supostamente bem pago, um trabalho, né, de escritório e tal. E aí ele abandona isso. Então é legal que tem essa quebra, né? Assim, que é uma forma de dizer que não, né, uma coisa não tem a ver com a outra. Esse cara... E ele até o contrário, né? No sentido de criação do próprio Rock, porque ele vem da elite, ele vem do luxo, ele vem do ambiente já de riqueza, né? E o personagem do Rock lá no primeiro filme vinha de um ambiente que é o cara que, né, os italianos lá que trabalhava nos trabalhos braçal lá. E você falou Spike Lee, vale lembrar que pro Ryan Coogler é uma referência ao Spike Lee, a própria linguagem dele num filme chamado Fruit Veio, que depois eu vou até citar melhor quando chegar as recomendações, porque eu sei que tem recomendação. Eu vou citar melhor. Exatamente. E assim, e aí tem outra coisa que eu queria também levantar com vocês, assim, pelo menos nesse começo, né? A gente não entramos ainda exatamente no filme, mas eu queria a opinião de vocês pelo seguinte. A série de filmes, são 2 filmes aí de Creed, mas ele é uma continuação, né, de Rock. A gente teve lá Rock 1, Rock 2, Rock 3, Rock 4, Rock Balboa, sempre vividos lá pelo Sylvester Stallone, né, sempre revivendo o personagem, e aí de repente agora eles puxam para um outro lado, que daí o Rock ele acaba saindo mesmo como um personagem coadjuvante e tal, mas é uma continuação. E aí eu ia perguntar para vocês, qual que é o sentimento de vocês em relação a isso? Porque para mim, assim, esse tipo de coisa, tipo você estender a história, ela funciona muito mais do que você fazer um remake, sabe? Porque eu fiquei pensando, o que impediria deles trazerem o próprio Michael B. Jordan e aí falar, não, ó, você vai ser o Rock Balboa, o seu nome vai ser Rock Balboa, mas você agora o personagem é negro, vamos trazer ele com uma outra, sabe, um outro começo e tal, e aí tipo vão recontar a história com uma outra roupagem. É válido também, mas você sempre acaba batendo de frente com aquele saudosismo, né? Porque você vai falar, pô, eu lembro do Rock Balboa lá de 85. E Rock é um negócio muito forte. Eu acho que quem é fã de Rock é tipo... As pessoas jamais, né, assim, aceitariam um remake qualquer que fosse. Mas aí aqui não, eu acho muito feliz do Sylvester Stallone ele dar essa abertura pro seu personagem, porque hoje você consegue usar, como o filme usa, uns arquivos tipo antigo, que é o do filme original. Eu fui rever a luta lá do Rock contra o Drago, da luta do Rock 4, e a cena aparece lá no filme. E aí eu acho isso muito interessante. Eu queria saber o que vocês acham disso, assim, tipo, é melhor fazer remake ou é melhor, tipo, tentar estender a história, sabe? Você dá uma continuidade pra história, porque de alguma forma você revive aquela primeira história, né, que tá sendo contada. Claro que eu prefiro quando contam
uma história mais esticada, né? Eu acho até mais interessante, mas também acho perigoso, né? Porque esticar a história você dá mais profundidade, em uma hora ou outra você tem que dar profundidade. Então isso também pode ser um pouco perigoso. O sucesso do Creed, ao meu ver, se deve ao fato que o Sylvester Stallone ele entende muito bem o papel do Rock e ele não é vaidoso nesse sentido. Ele não tira o filme do Creed pra dar pro Sylvester Stallone. É muito fácil disso acontecer. Eu confesso que acho que a maioria das pessoas não gostam muito quando tem seus filmes queridos sendo feitos remakes, né? Por exemplo, alguém gostaria de um remake do Poderoso Chefão? Acho que ninguém. Mas, por exemplo, com Star Trek, que a gente pode colocar entre aspas, que é um remake, se passa em um outro universo, mas tá claro ali que eles estão contando a história de novo, né? Eu gostei, vou ser sincero, eu gostei do filme. Mas a minha preferência é essa, é que tentam colocar a história de um outro ponto de vista. A gente mesmo, né, nós mencionamos o Spike Lee, ele mesmo fez o remake de Old Boy, né? Que não é bom, infelizmente, não é um bom filme. Não é bom, você tá sendo generoso. Pra mim não, exato. Eu ainda tô sendo respeitoso por causa da filmografia dele, mas não tem como mesmo. Mas eu concordo com o Pedro também. O lance do Creed que funcionou muito é porque ele era realmente um projeto de estimação do Ryan Coogler. Realmente ele que fez o pitch pra Warner dessa história pro Sylvester Stallone. Então eu acho que vale quando realmente é uma voz nova, como ele era na época, vindo do Fruitvale Station, e que quer contar uma história diferente, que consegue... Creed é realmente um feito, assim, de você conseguir extrair um suco daquela história e ainda criar uma franquia nova, assim. Uhum. Então eu acho que é melhor do que aqueles reboots de passar o bastão, assim, sabe? Porque não é uma passagem de bastão exatamente o Creed. É realmente uma história daquele personagem. Tanto que esses filmes de boxe, realmente é muito difícil você fazer sequências, assim. O próprio filme de boxe já... Como você pode ficar repetindo isso, sabe? Pelas próprias convenções, as próprias beats de roteiro que tem. E a resposta é o que a gente vê no Rock. A gente se apega aos personagens e à família deles, de tão personagens bons que são. E é interessante pensar que ele consegue carregar algo de especial justamente por ser algo que na sua base é especial, né? É uma coisa do Ryan Coogler, que tinha a ver muito com o pai dele, inclusive, né? Ele via os filmes do Rock com o pai dele. Então é uma coisa que ele trouxe, né, do saudosismo dele, mas, enfim, um grande storyteller, um grande diretor e tal. Aliado a isso, ele continua sendo um filme sobre o que se passa entre as lutas, né? Acho que o Rock nunca foi... Nenhum dos filmes da franquia foi um filme sobre lutas de boxe. É um filme sobre o que acontece entre uma luta de boxe e outra, né? Sabe, assim, enfim, óbvio, são bons dramas e tal. Com exceção de um ou outro filme da franquia lá atrás que foram bem fraquinhos. Mas, enfim, faz parte. Mas eu acho que é isso. Eu acho que o Creed 2 ele consegue fazer essa ponte legal. Assim, ele consegue... Fala assim, já que recomeçou essa franquia, vamos aqui continuar. E eu achei a premissa... Tem a questão do Drago ressurgir e ele matou o pai dele. E eles trazem de uma forma muito real, muito verossímil, né? A questão da culpa que o próprio Rock tem de não ter jogado a toalha, né? Que ele não devia ter enfim, insistido tanto, etc. Mas eu acho que é legal porque ele, assim, além dessa questão do retorno de um vilão anterior, ele é um filme que, enfim, continua contando. Ele parte inicialmente da premissa de que o Creed ganhou, ele é o campeão, ele tem o cinturão, mas ele não se sente o campeão. Sim, Eu achei muito legal isso, essa sacada do tipo, ele tá lá, ele ganha e a Tessa Thompson, né, fala assim pra ele: você viu o que aconteceu? Você tá percebendo o que tá acontecendo? Com quem disse é campeão do mundo. Sim, e ele, em algum momento depois, fala: por que eu não me sinto o campeão? Porque foi uma luta fácil, porque ele não se superou, porque esporte e tudo mais é superar a si mesmo muito mais, ganhar de si mesmo muito mais do que ganhar do oponente. E eu acho muito legal essa premissa. Então ele começa a partir daí, e aí tem todo o desenvolvimento e tal. Eu achei muito legal, assim, e é muito interessante como que eles elevam o drama, né? Pra mim foi quase um melodrama o filme. Porque eles conseguem, sabe assim, é uma coisa simples, eu briguei com o cara, daí eu vou lá e treino e ganho uma luta. E eles transformam num drama que chega quase no limite, da novela, sabe, da coisa do melodrama, assim. Mas eles conseguem fazer de um jeito que fica extremamente... faz sentido, porque todo mundo lá tá
com a emoção aflorada, sabe? A impressão que eu tive é essa. Tipo, o próprio Creed tá com a emoção aflorada, porque ele quer ser um campeão e se sentir o campeão, ele tá perdido porque ele precisa se encontrar de alguma maneira, e aí surgindo a oportunidade de lutar contra o Victor Drago, ele vê essa possibilidade de realmente, né, vencer alguém. O Rock tem todas as dores do passado e é esse cara triste, e aí inicialmente não quer treinar ele, e aí as coisas vão acontecendo e ainda tem tipo o nascimento do filho, da filha dele e tal. Então eu acho muito legal isso, como que isso vai moldando, né, assim, a história de maneira a fazer sentido que eles estejam tão emocionais. Sim, sim. E fazer com que aquilo seja realmente um drama mesmo, que você fala, meu Deus, sabe? Some big guy is sitting over there waiting for you. He said you'll know who he is. There's you. Ukrainian boxer Victor Drago appeared today in Philadelphia. Vamos aproveitar pro Pedro trazer pra gente a sinopse do filme, Pedro, Verdade, se puder. a gente não falou a sinopse ainda. Não falamos ainda. Então, Pedro, se puder Vamos trazer lá. pra gente sobre o que fala Creed 2. Vamos lá, Adonis Creed, ele saiu, né, de uma luta bem tensa com o Rick Collan, e consegue o título de campeão mundial, mas ele também segue em uma trajetória também de desconfiança, né, porque ele vive ainda à sombra do Apollo, seu pai, mesmo com o Rock dando todo o apoio para ele. Na próxima luta é algo mais complexo, por quê? Ele vai enfrentar um adversário que possui uma forte ligação com o passado dele. E isso vai tornar toda essa questão bem mais dramática. Isso aí, perfeito. Eu só acho que tem uma coisa, só tô abrindo aqui para confirmar, eu acho que tem uma coisa errada aí, deixa eu ver só. Nessa sinopse, na verdade. Não foi com você não, viu, Pedro? Não, tranquilo. Porque eu acho que ele perde, na verdade, pro Rick Collan. Ele não ganha. Ele vira campeão. Tá, é logo no começo, é verdade. Na verdade, assim, a luta do começo. No começo, mas não é o Rick Collan, né? É um outro cara. Não. É outro. Ele só tá ganhando, se tornando campeão. Rick Collan ele do primeiro perdeu, filme, mas que ele saiu perde. forte. Ele perde, mas ele sai forte porque ele demora muito pra conseguir pra perder, o cara do né? primeiro filme. Lá no primeiro filme, presidiário lá. Consegue levar o Rick Collan a nocaute e tal. Então só pra deixar claro, né, dentro dessa sinopse, porque teve essa dúvida mesmo. Então assim, nessa sinopse que o Pedro trouxe pra gente, tem que fazer essa correção, que é isso, né? O Rick Collan, ele na verdade é do primeiro filme, e ele perde pra ele, mas ele sai realmente com a moral lá em cima e tal. Tanto que tem uma hora que aparece assim a foto do Adonis Creed e tal, e ele mostra lá, tem, sei lá, tipo, 13 vitórias e 3 derrotas, sabe assim? E aí, na verdade, ele luta contra um outro boxeador agora no começo do Creed 2. Que era o campeão. Que era o campeão, e ele vence, e aí sim ele ganha pela primeira vez o título mundial. Mas pra gente começar analisando esse filme, tem uma coisa interessante aqui, que é o seguinte: o filme ele começa com a visão já do Victor Drago, né? Que é interessante por isso. E até vou remeter à frase que o Pedro trouxe pra gente no começo do podcast, que eu pensei em torcer pelo Drago e tal. Porque realmente o filme, toda vez que vai trazer a figura do Ivan Drago, do Victor Drago e tal, é sempre uma fotografia mais fria, é sempre uma sensação assim mais distante, né? Uma coisa muito mais impessoal do que do Creed propriamente, né? Exato. Então eu achei interessante eles começarem o filme justamente já trazendo quem seria o vilão, porque eles já trazem o vilão com uma certa explicação ali de que ele talvez ele não seja tão vilão como a gente acha. Isso que eu acho interessante, essa dualidade que o filme já começa desde o começo a trazer pra gente. Mas né? também, Rafael, é que você falou de dualidade, eu também, não sei se você vai concordar comigo ou vai discordar, fica à vontade, até porque o podcast é seu, mas é que eu gostei deles não terem trabalhado isso de forma tão intensa. Sim, tipo sim. Game of Thrones faz, todo mundo é cinza, porque isso tem me incomodado hoje em dia. Todo mundo quer mostrar que o vilão é bonzinho. Na verdade, não é que eles sejam bonzinhos, eles são pessoas normais, humanas, que se ferraram na vida e estão tentando recuperar a glória. Não que eles sejam boas pessoas, apesar de terem atitudes boas em determinado momento. Uhum. Então, mas eu concordo com você, e tem outra coisa, que daí eu acho que eu vou colocar aqui um ponto pro Ryan Coogler, porque a gente viu ele fazer isso em Pantera Negra, né? A gente tem um vilão lá de Pantera Negra, que é um cara que de alguma forma é justificado
explicado o porquê da atitude dele, né? A gente tem essa justificativa no Pantera Negra. E aqui, a gente tem também uma justificativa, né? Passa por essa justificativa. E assim, tanto nos dois casos, não é aprofundado isso, assim. Tipo, tanto no Pantera Negra quanto agora em Creed 2, ele passa por cima. Então, assim, é isso que eu acho legal. Por isso que eu queria dar esse ponto pro Ryan Coogler. Porque, assim, o fato dele trazer o vilão logo na primeira cena, no primeiro plano, é algo que a gente viu ele fazer no Pantera Negra também de forma bem construída. E é isso que me encanta quando eu acho que você tem um antagonista e você consegue justificar a motivação dele, sabe? É como eu sempre falo aqui, a gente não precisa, tipo, dar tempo de tela pro cara, tipo, mostrar o cara nascer, ser rejeitado pela mãe. Você não precisa ter tudo isso, mas você deixar na entrelinha que, pô, o cara tá fazendo isso pra ele quer ter a aprovação do pai, ele sente a falta da mãe, não sei o que. Tudo isso ao decorrer do filme, você justifica de alguma forma a atitude que ele tá tendo ali. E aí você fala, ok, eu não preciso torcer pra esse cara, mas eu entendo o que esse cara é. Então isso nesse filme eu achei excelente, assim, como que ele conseguiu trazer essa outra face desse antagonista. Só por você ter citado a questão do Pantera Negra, você sabe que vai ter gente no comentário falando que o Killmonger era o herói, né, do filme. Né? Você sabe, vai vir alguém falando isso. Sim. Isso que é o mais impressionante mesmo, porque apesar de ser um desses filmes que a gente gosta bastante da série do Rock, o 4 é um dos mais cartunescos, mais exagerados e, porra, o som do soco naquele filme parece 2 carros batendo, assim. Mas isso que é foda, porque mesmo com tons tão distintos, eu não me incomodei em ver as cenas do Rock 4 sendo transmitidas na TV no Creed com outro, que olham pra história com outro tom. E mesmo esses personagens, eles são aprofundados, assim, não tão aprofundados, mas pelo menos humanizados, assim. Tipo, humanizados. Não, eu acho que esse filme consegue, inclusive, enriquecer o Rock 4, né? Sim, com certeza. A partir dele, você entende... ele deixa o Rock 4 melhor, porque o Rock 4, na verdade, é um filme cheio de problemas, né? Uma delas sendo o Ivan Drago um vilão absolutamente genérico, né, assim... e ainda numa época quadrinho dos anos 90, né? Isso, dos anos 90. Saiu pra forte pra quebrar o herói. E ainda com aquele coisa da Guerra Fria, né? Que é tipo russo, e os russos são do mal porque são do mal. Né? Exato, os russos são todos nos filmes, né, silenciosos, monossilábicos e com intenções nefastas, tá ligado? É foda. Sim, e assim, esse não que ele transforme a imagem do povo russo diferente, mas eu acho que é legal justamente isso, tipo, então assim, ao mesmo tempo em que ele faz isso de melhorar um filme feito no passado, ele também faz esse paralelo sempre entre o passado de um pai que cometeu erros e o presente de um filho tentando consertar ou tentando encontrar alguma catarse ou algum tipo de redenção por conta do que aconteceu com o pai dele, né? Então, e todos são assim. É o filho, é o Adonis em relação ao Apollo, que já morreu, mas ele tem a sombra do pai dele lá na vida dele, e ele viveu praticamente em função desse pai. Aí você tem Victor Drago sendo treinado pra quase que vingar o que aconteceu com a perda que o pai dele teve e o fato de o pai dele ter sido... Na verdade, ele ganhou, enfim, né? Teve a morte do Apollo, mas ele se tornou um vilão do país, foi expulso, etc. Nunca mais foi respeitado por ninguém e tal. E daí tem o Victor tentando retomar tudo isso e recuperar algo pro pai dele. E também tem a questão do Rock, né? Em relação ao filho, e não em relação ao pai, mas em relação ao filho, que também, tipo, é um erro que ele cometeu, é algo que ele precisa acertar com o filho dele. Então você tem esses 3 processos acontecendo de alguma maneira, assim. E eu achei interessante isso, que é um paralelo interessante. Teve até um pessoal falando que é um filme de Dead Issues, né? Sim. O filme de Dead Issues. Mas não deixa de ser interessante, assim. É interessante. E eu achei muito legal, porque... tem isso, mas não deixa de ser um filme de ação e de drama e de treinamento e tal. Então, ele apenas enriquece o que a gente já tá, né, já esperava do filme, né? Em termos de cenas que a gente vai encontrar, de lutas e tal. Que são, inclusive, efetivas, mas não chega nem perto. A direção em si do Steven Caple Jr. não chega perto do Ryan Coogler nem um pouco. Não tem como. Ela só uma direção, mas assim... também não deixa a desejar, né? Isso. Em vários momentos eu falo, beleza, mandou bem. Tanto que eu acho mais incrível no filme, e eu vou te dizer, vou falar até algo polêmico, eu acho que nisso ele fez até mais do que o Ryan Coogler, não tô dizendo que fez melhor, mas ele
consegue contar a história sem diálogo, só mostrando a reação dos personagens através de corte seco dentro de um quadramento um pouco mais centralizando. Você pode pensar na cena que o Creed acorda, vai no banheiro e ele corta pro lado e tem a Bianca levantando, olhando, vê que tá preocupada com ele, volta pra cama. Você tem o corte no meio da luta final, que corta pro Ivan Drago, depois corta pra esposa dele e ele olha como se precisasse da aprovação dela. Então são cenas que não tem diálogo nenhuma, mas só pelo corte ser tão preciso, você consegue compreender o que tá passando ali. Isso é muito legal. Sim, pra caramba. Aí entra o lance de eu achar ele excessivamente, às vezes, plástico demais, assim. Mesmo já me adiantando um pouco mais na cena, por exemplo, que o Drago joga a toalha, que é aquela câmera lenta, até mesmo um pouco de contraluz, assim, sabe? E acho que o fato do filme, ele tem 2 montagens, não tem? De treinamento. Uma mais ou menos no começo, que não é de treinamento exatamente, e depois o treinamento no deserto e tal, que eu acho que, porra, eu, do ponto de vista apenas de fã envolvido emocionalmente, eu tô, caralho, eu vou usar isso como vou colocar na minha playlist de motivação, sabe? Mas ao mesmo tempo é exatamente isso, parece às vezes até um pouco videoclíptico, assim, sabe? Principalmente a cena de treinamento, assim, que é algo como que eu era o não Rock senti. 4, né? Exato, como era o Rock 4, só que meio que da nova geração, isso que é engraçado, assim, né? Tipo, alguns planos estarem lá apenas por serem esteticamente bonitos, estilosos, o que é um mérito, sim, visual, mas ainda assim eu até acho que assim, a estrutura do filme em si, tipo, a gente vê algumas fórmulas repetidas, né? Porque quando a gente assiste o primeiro filme do Creed, ele perde a luta. O Rock no primeiro filme perde a luta também. Então, assim, a gente tem questões ali que você fala, bom, eu já sei, tipo, na metade do filme, quando você tem ali 2/3 do filme, né? Ali no segundo ato ali, que ele já tá sendo treinado pra ir lutar contra o Victor Drago e tal, você já sabe que ele vai perder, que ele vai precisar de uma redenção e que no final do filme ele vai lutar contra o Victor e vai ganhar. Cara, mas você viu que não foi uma... Tipo, ele poderia ganhar. Poderia não. Ele tava pra perder. Mas eu achei... primeira luta? Eu achei sensacional o que aconteceu. Tipo, o cara vai lá, faz um negócio e é desclassificado. E isso justifica uma próxima luta. E muitos roteiristas não hesitariam em fazer ele perder e pedir uma revanche. Que é o clássico. É o clichê, né? Sim. Tipo, você perde, aí você é derrotado, e aí você pede uma revanche pra tentar ser o campeão. O que acontece? Ele já não se sentia campeão mesmo sendo. Daí ele vai lá, quase perde uma luta, e só não perde porque o cara foi desclassificado. Isso é muito jogar na sua cara que você não merece ser campeão, entendeu? Sim. Tipo, mesmo se você não tá, não, você tem o cinturão. É tipo ganhar, sabe, medalha de ouro porque, sabe, ganhar medalha de ouro na natação porque o Michael Phelps usou doping. Você fala, porra, não quero ganhar medalha de ouro assim. Quero ganhar medalha de ouro passando ele, entendeu? E tipo, não quero ganhar medalha de ouro assim, porque eu também usei doping, entendeu? De um outro ponto, também diz muito sobre o vilão, né? Que ele não se importa em burlar as regras pra poder humilhar, né, o herói, né? Porque ali ele faz uma atitude fora das regras e ele não tá nem aí. O importante pro vilão é isso, é derrubar o herói. Sim, mas o que acontece no final? O Ivan Drago passa por um arco de aprendizagem, ele joga a toalha, porque ele vê que não vale a pena, tipo, aí tem toda aquela coisa de olhar pra mulher e ela vai embora, porque o filho tá quase perdendo, etc. Ele joga a toalha, porque ele descobre que algo é mais importante do que ganhar. Sim. No caso, o filho dele. E aí é outro ponto interessante também do roteiro, porque poderia ser também uma, entre aspas, uma vingança, né? Porque o Apollo Creed morre com o Ivan Drago dando socos daquele jeito que aparece no filme. Ele fica dando os socos repetidos no rosto dele, até uma hora que ele apaga e cai no chão e morre. Sim. Então, naquele momento, a cena é invertida, né? Você tem o Adonis batendo no Victor e o Victor começa a apagar mesmo ali. Aí que o Ivan chega ali e joga a toalha, porque fala, não, se eu largar desse jeito, o Adonis vai fazer como eu fiz com o pai dele. Então, isso também é corajoso. Não, mas não. E aí nisso vai ter uma aprendizagem, a possibilidade de aprendizagem do filho com o pai, entendeu? Sim. E daí a partir desse momento ele vai, provavelmente, o Victor vai entender melhor o que ele não devia ter feito na primeira luta e tal. Sim. E também nos faz questionar que, tipo,
a sensação que fica que não foi que o Ivan parou pro filho não ser humilhado, mas realmente porque ele se preocupou a um nível básico, paterno, com o bem do filho dele, sabe? Isso é muito foda. Inclusive pela última cena, né, Cauê? Que ele chega lá e fala... Sim. Ele fala, viu, não importa, não tem problema, sabe? Tá tudo bem. Tá tudo bem. E fica tentando abraçar ele e tal, e ele meio que se esquivando também do pai ali e tal. Então, assim, é realmente uma mudança, né, de ponto de vista, realmente. E a outra cena no final deles correndo junto, né? Também é muito simbólico isso, mostrando que tá junto, tá aí, né? Até porque o boxe é assim, né, galera? O cara pode ser quem for. Se ele desafiar o campeão, ganhar do campeão, pronto, você é o novo campeão mundial. Então, meu filho, perdeu hoje, daqui a 2 anos. Cara, eu tenho ressalvas com as regras do boxe. Cara, eles não são do mesmo peso, sabe? Pelo amor de Deus. Mas aí a gente não sabe, porque assim, não existe, né, no filme não vai mostrar a questão de peso, né? Porque assim, claramente um é maior do que o outro em termos de tamanho. Mas eu fiquei pensando nisso, eu não tenho certeza, que eu não conheço as regras. Porque o Adonis Creed já era peso pesado. Então talvez não tenha um limite máximo. Tipo, o peso pesado seja do peso dele pra cima. E o coisa só tá pra cima, entendeu? Porque peso pesado. Peso pena, peso leve, que tem aquelas coisas de o cara tem que ficar emagrecendo, né? Um monte de coisa. Teve até o filme do Eder Joffre, né? O Daniel Oliveira, que tem isso, ele fica lá embrulhado nas blusas pra suar, pra perder peso, pra ele passar, quase morre pra poder passar. Agora tem uma coisa interessante que a gente tá falando, porque a gente já, né, a gente tá até falando dessas consequências, né, o que o filme traz. Tem uma coisa visual que eu achei muito interessante da parte de direção de arte do filme e fotografia também, que é o seguinte: quando o Adonis vai lutar pela primeira vez com o Victor, ele está vestido a caráter como o Apollo, né? Seu calção com a bandeira americana ali e tal, e ele vai pra luta com um embate meio que pra tentar resolver uma questão pessoal dele. Ele tá se sentindo provocado, ele precisa vingar o pai, existe toda uma questão ali emocional em cima dele. Então, não à toa, nesse momento, quando ele vai lutar pela primeira vez, ele está vestido como pai. Por quê? Porque ainda existe uma indefinição do Adonis Creed em relação ao seu sentimento com o pai, né? Ele precisa vingar o pai, ainda é uma coisa muito machucada, uma coisa muito presente e tal. Quando ele vai lutar a segunda vez, eu achei muito interessante ele estar vestido de preto, o fato dele estar de luto, o fato dele estar lutando por uma memória, o fato dele ter tomado aquilo assim como uma coisa muito mais, sabe, racional. Ele tá mais sereno, ele tá mais bem treinado, ele tá mais focado. Então, assim, pra mim, as duas lutas, elas acabam tendo tons diferentes, né, justamente pela condição do Adonis, inclusive física, porque se você ver as fotos do Adonis Creed na primeira luta, ele tá um pouquinho mais magro, ele tá menos forte. Na segunda luta, ele tá tão forte quanto o Victor lá, né, então os dois estão muito fortes, assim, fisicamente. Ele tá como eu quero ficar no verão de 2019. Vamos ver se eu chego lá. Eu vou pro deserto escutar a trilha sonora do filme pra ficar malhando, velho. Exatamente. Agora, o fato dele estar com uma vestimenta diferente, sabe? O fato dele ter entrado de preto, pra mim foi muito simbólico aquilo, porque daí a hora que ele vai pra luta mesmo, é meio que uma condição que eles estão expondo pra gente disso, assim, de falar assim, olha, agora ele tá aceitando a morte do pai, agora ele já não luta mais pela vingança, ele já não luta mais de uma forma irracional e tal, não. Agora ele entendeu o lugar dele, ele sabe por quem ele tá lutando e ele está de luto, ele tá vivendo esse luto também do pai. Então isso eu achei muito interessante. Pra ele. É um ritual, exatamente. But you don't think I can beat him? Is that what you're trying to say? No, that's not what I'm saying. I'm saying I'm not going to be here forever. And what's that supposed to mean? That means you got to do some smart thinking. Oh, you want to talk about smart decisions, Rock? You in this house all alone. Who been taking care of you? Me. I've been here for you. Who else you got? Listen, I'm taking this fight with or without you.
Outro ponto que eu acho muito legal é que a gente sabe, né, que o papel do Victor Drago, né, é aquele papel meio ingrato, né, que você não tem como mostrar grandes lances de atuação, né, você é o estereótipo do cara forte que veio quebrar. Só que na primeira luta, ele tem algo muito sutil, que talvez muita gente não vai perceber, mas quem for ver de novo, presta bem atenção nisso, que quando primeiro o Adonis começa a bater, ele faz uma cara, ele abre a boca, como se tentasse mostrar pro Creed que não tá doendo, né? Ele, nos primeiros socos, assim, ele faz uma expressão facial bem sutil, assim, de indiferença pros golpes dele. E é o mesmo momento que também às vezes dá as costas pro herói. Na segunda luta isso não acontece. Todos os golpes ele não mexe a expressão facial dele. É como se ele estivesse muito mais concentrado e sabendo que tem algo diferente ali com o adversário. Eu achei também uma sacada muito bacana de direção, uma vez que o personagem é muito difícil você entregar emoção, você entregar formas diferentes de atuar em determinada cena, né? Então isso foi um ponto bem legal pro filme também. E é interessante de ver que, como de um lado a gente tem o Adonis, que de uma luta para outra ele evolui de algum jeito, tanto emocional quanto fisicamente e tal, existe uma evolução do personagem ali, mas na questão do Victor não, né? Ele continua estagnado, porque ele continua sendo pressionado pelo pai, ele continua tendo que responder, né, do jeito lá que exigem que ele responda. Ele já passou inclusive por tem aquela cena dele revoltado, que eu acho que a única linha de fala que deram pro ator é ele falando: por que você tá dando moral pra essa galera aí? Eles te abandonaram. Sim, Daí o pai fala... Sim, ele tá literalmente lutando uma luta que não é dele, né? Tá sendo esforçado a lutar. Sim. E a mudança dele só vê com essa luta do Creed, né? O caminho dele de enxergar que ele precisa mudar é essa luta com o Creed, né? Que ele, pra mim, até que ele vai repensar as atitudes dele e tal. Talvez se aproxime mais com o pai. Pra mim é ali que o personagem pode mudar. E não mudar pra ser bonzinho, tá? Sim. Não, mas mesmo a interpretação dele, assim, eu me surpreendi, assim. Não é eloquente, mas ele passa muito, assim, a linguagem corporal mesmo o olhar dele e tal. Na última luta, quando ele vê, né, que a mãe dele abandonou ele de novo, né, ele, aquele trambolho, aquela massa colossal de músculos, tipo, meio que ele solta um grunhido, assim, na última luta, que não pode ser confundido com a dor da luta, mas é quase que um choro, assim, que ele solta e, tipo, eu acho que funciona muito bem isso, esses pequenos momentos onde ele é vulnerável e que só ficam mais fortes ainda pelo contraste corporal, assim, que tem. Muito foda isso. É muito legal e mesmo. Nesse meio, assim, pra entrar em outro elemento do filme que eu achei muito legal, tipo, a trilha sonora tá sensacional e é esse engrandecimento. Eu falei do melodrama, mas, tipo, ele vai engrandecendo de um jeito, né, crescendo do filme, com o treinamento, que a gente sabe, tipo, por que raios foi pro deserto, só pra fazer cenas bonitas, mas sabe aquela coisa do engrandecendo, você vai, não sei, por isso que eu falei de chorar, porque assim, você vai criando aquela emoção, aí tem, tipo, tem coisas que, se for a pensar, poderiam ser muito sutis. Então, por exemplo, ele descobrir, quando o Creed descobre que a filha dele vai ter o mesmo problema da esposa, que é uma surdez, ou uma tendência à surdez e tudo mais. Ele fica todo emocionado. Poderia muito bem ser uma coisa, tipo, gente, vamos lidar com isso, somos adultos, né? Era uma possibilidade que a gente já imaginava, então ninguém... E aí tem todo aquele drama, e aquela coisa dele ter que cuidar de um bebê, que é tipo... Né, gente, quem nunca cuidou, né, sabe assim, você espera que você cuide do bebê. Então, e aí eles vão transformando. E aí chega no final, com toda essa emoção, você tá, tipo, é como se o filme tivesse embargado, né, tivesse engasgado. Aí, no que sobe a música clássica, e é num momento meio inesperado, não sei se foi pra você, tipo, porque é o único momento que sobe a música do rock, né? Sim. Eu não esperava que ia tocar. Não. Então, é uma surpresa absurda. E é tipo no momento final da luta, mas não é no momento, sei lá, da vitória. Não é no momento que ele tá meio que reerguendo e indo pra cima e tal. Cara, eu achei aquilo a coisa mais linda, assim. Tudo bem, tem gente criticando o filme porque tá falando que o filme tem um roteiro fraco. Na verdade, eu não acho que ele tem um roteiro fraco, eu acho que ele tem um roteiro simples, que é outra coisa, né, assim. Exato. Roteiro simples, e não há problema algum com isso, né? Tipo, esse é o lance. Só observação, e a pessoa que critica só porque é roteiro fraco, não pode ver nenhum filme do Clouseau, porque também são roteiros de bem simples, né? Então... Sim. Mas esse momento da trilha foi meio que uma repetição do primeiro Creed, você não acha? Que
De novo, quando ele fala pro Rock, não, que eu preciso provar que eu não sou um erro no Creed 1. E aí ele levanta pro último round e eles tocam só os acordes iniciais, né? Aí acaba. Aí nesse não, eles prolongam um pouco, assim, né, a música tema. Por isso até que isso que o Dani falou, né, de ser um roteiro simples, eu acho que essa que é a grande questão do filme. Porque, assim, ao mesmo tempo que ele tem pontos em que ele te leva pra uma emoção muito grande, assim, sabe? De você perceber essa relação de pai e filho, das fragilidades mesmo emocionais que o Creed tá passando, porque você tá passando por um personagem que ao mesmo tempo tá tendo que lidar com o nascimento de uma filha que vai ser surda e ao mesmo tempo ele tá tendo que lidar com uma luta que é de um cara que matou o pai dele. Então, assim, ele tá nos dois extremos, sabe? Ele tá tendo que se tornar um pai e ele tá tendo que se livrar do fantasma de um pai. Então, assim, ele te leva pra emoções extremas. Só que ao mesmo tempo, ele baseia toda essa narrativa justamente numa estrutura muito manjada, assim, entendeu? Tipo, não é uma coisa que você fica... Tem momentos que você fica, nossa, que legal, que emocionante e tal, mas não é uma coisa que te tira o fôlego de você falar, caraca, não esperava por isso agora, assim, entendeu? Ele tem umas coisas muito quadradinhas. Ele não surpreende, assim, né? O que você tá querendo dizer que também não surpreende em nenhum momento. Não, então, é justamente isso. Eu nem acho que precisaria. Eu nem acho que precisaria também surpreender. Não mesmo. Mas eu me surpreendi um pouco com o papel do Ivan e do Victor. E é justamente por causa disso que eu fiquei pensando. Eu sempre fico falando de convenção, essas merdas, porque eu me apego muito a esse tradicionalismo, assim, de alguns gêneros. E o filme de boxe funciona tanto porque, de alguma forma, mesmo o que Dani falou sobre o Blue Collar e tal, a gente meio que torce pro vira-lata, né? E pro cara que tem algo a provar. E de muitas formas eu me peguei, mesmo na luta final. E inclusive na cena do jantar eu peguei mais envolvido, assim, eu me envolvi mais com a subtrama dos Drago, né? E na luta final, justamente por torcer meio que pro vira-lata e essas coisas, eu me peguei realmente falando, porra, mas talvez eu esteja torcendo também pro Victor, sabe? Talvez eu queira que esse personagem ele alcance algum êxito em algo, sabe? Tipo, eu tava querendo que ele desse orgulho pra mãe dele, sabe? Mas eu acho que isso que é bom de filme de boxe, de filme de esporte, assim, sabe? E eu acho bom que esse filme consegue humanizar esses personagens, assim. Porque eu também tava cauteloso com esse segundo filme, assim, o que mais ele tinha pra agregar, sabe? Como que ele ia se diferenciar apenas de uma sequência caça-níquel. E eu acho que, tipo, saí bem satisfeito, assim. Depois eu vou contar pra vocês como eu pensei que ia ser o final do filme, cara. É porque eu tava tão envolvido emocionalmente que eu falei, cara, vai ser um final merda, mas é o final que eu tava querendo. Não foi, ainda bem que não foi, mas era o que eu tava pedindo. Sim, exato. Às vezes o que a gente se apega mais emocionalmente não necessariamente é a melhor coisa, tá? Mas isso é foda. Eu acho que é um filme, ele é uma continuação muito digna, assim. Eu acho que ele é mais fraco que o primeiro, mas porque também o primeiro ele tem um fator de surpresa, de novidade e tal, né? Que às vezes a gente coloca isso no balaio ali, na hora que você vai fazer uma análise, na hora que você vai sentir o filme de algum jeito e tal. Esse filme, como a gente já conhecia um pouco do personagem, já sabia do histórico dele e tal, então assim, ele traz coisas que às vezes você já tá meio que esperando. Rock, toda a franquia Rock, ele já tinha também, né, momentos muito manjados, tipo, quem não ia assistir a luta do Rock, tipo, seria fantástico o Rock ir pra qualquer luta dele, ganhar no primeiro round, sabe, tipo, dar 2 socos no cara, o cara cair, caraca, o Rock venceu. Não, era sempre a mesma coisa, o Rock começava ganhando, aí ele tomava uma cacetada, ficava quase morrendo, e aí ele se superava, e aí ele conseguia chegar no final da luta. Ele nunca era nocauteado, assim, tipo, de uma forma, sabe, muito ridícula e tal. Então, assim, a fórmula Rock existe e essa fórmula, ela foi trazida pra dentro do Creed. Mas eu acho que, assim, a continuação, ela é muito digna, ela funciona muito bem. Sim. Traz a gente para um território emocionante novo, inclusive, porque vai mostrar algumas... O fato de trazer essas discussões paternas, a discussão mesmo da própria filha dele, né, com a surdez e tal, eu achei muito legal. E aí tem um outro ponto que eu queria entrar com vocês, que é justamente Sylvester Stallone e Dolph Lundgren, né?
os dois personagens, os dois atores clássicos com seus personagens clássicos, e eu tô achando esse Rocky Balboa mais velho tão bem encaixado na franquia, sabe? Tipo, porque assim, se você for assistir os outros filmes, os filmes mais antigos, o Rocky sempre foi isso, cara. O Rocky sempre foi um personagem mais quieto, de poucas palavras, e quando ele abria a boca pra falar alguma coisa, ele já falava alguma coisa, tipo, meramente interessante, entendeu? E agora mais velho, ele é mais sábio, e assim, é impressionante, assim, ver como ele tá muito bem encaixado, sabe? Como ele se tornou realmente o tio do Adonis, como um tio mesmo, sabe? Um cara que tá ali do lado dele. Dá até pra trabalhar a relação paterna entre os dois, né? Querendo ou não, existe uma coisa de pai e filho entre eles, né? Não, o quão subestimado realmente o Stallone é nesses filmes, assim, porque ele conhece o Rocky como a palma da mão dele, já viveu ele várias vezes, e é impressionante como, mesmo nas discussões, assim, com o Apollo, o Stallone, ele esboça tanto apenas justamente com isso, com um silêncio, com uma risadinha de canto de boca, coisas que podem ser meio que subestimadas, assim, como uma atuação ruim, mas não, é uma atuação contida que passa muito, assim, apenas por pequenas expressões, pequenos maneirismos do personagem, caralho. Talvez eu vou parecer o cult chato, mas, gente, não é isso, por favor, não é isso. Mas é porque na minha cabeça tá fazendo ponte toda hora. Por quê? Como vocês falaram, né? O Stallone entende o personagem perfeitamente. E uma coisa que eu acho bem interessante, que pra mim, se algum crítico ouvir isso, vai se irritar, mas pra mim ele é como se fosse... Não, mas é pra irritar mesmo. É pra irritar. Mas pra mim é como se ele fosse o Jack Tati no filme Meu Tio. Nesse filme, o Jack Tati, que também é o diretor do filme, foi um cineasta francês da escola do Chaplin também. O que ele faz nas histórias? Ele passa, ajuda os outros, só anda, não fala uma palavra. Ele reage pelo olhar, pela linguagem corporal. É a mesma coisa que o Rocky faz aqui, cara. O Rocky tem hora que ele tá andando, tem hora que ele para, mexe nas coisas da casa. Tem hora que ele pega o telefone, hesita. Quando ele tá conversando, por exemplo, com o Creed, com o Adonis, você vê que ele começa a dar aquela virada de rosto pra um lado, ele quica a bola dele, vai andando. Ou seja, é um personagem que realmente é complexo da gente entender, da gente tentar compreender como ele chegou naquele estado, se ele realmente se sente triste ou não. Até porque outro ponto que eu acho interessante, e vou deixar aqui pra gente entrar, é que em todo o filme ele luta. Todo o filme o Rocky tem um desafio. E como foi bacana ver o último desafio digno aqui pro personagem, que foi reatar o contato com o filho, que pra mim era a maior vitória que ele poderia ter, né? Sim. Inclusive, eu acho a montagem da luta do Creed a melhor de toda a série, assim, eu sei, pode, falar uma coisa dessas, mas justamente porque a luta dele naquele filme era contra o câncer, então era a montagem do Adonis treinando e o Rocky treinando junto com ele, tipo, treinando, né, o Rocky tomando pílula e vomitando, tipo, quase de mãos dadas com o Adonis, tipo, muito foda, isso foi só um lance de fã aqui que eu quis compartilhar do quão foda era aquela... Mas é interessante da gente ver que quando você tem lá os dois lutadores, né, que vão fazer a luta principal mesmo, eles estão passando por sérios dramas particulares, assim, tipo, um tá lá com a filha pequena e tal, o outro tá tentando, sabe, se sente falta da mãe, o pai é autoritário, não sei o que, então assim, você tem vários problemas familiares particulares deles ali naquele momento. E os dois vão subir no ringue, estão no auge da sua forma física para lidar com esses problemas de alguma forma, principalmente física, né? Do outro lado deles, a gente tem justamente esses tutores. A gente tem o Rocky de um lado e o Ivan Drago do outro. Ambos já mais velhos, umas figuras mais de tutor mesmo, né? Do sábio e tal, que vai tentar ligar, vai tentar ajudar eles de alguma forma. E o que eu acho interessante na franquia do Creed é que esses tutores, eles também passam por problemas emocionais junto com os personagens, né? Porque se no primeiro filme a gente tinha um Rocky que estava lutando contra o câncer, no segundo filme a gente tem um Rocky que precisa se resolver com o próprio filho, né? A situação do filho precisava chegar num ponto final, se ele precisava resolver aquilo porque aquilo estava deixando ele triste. A gente tem um Ivan Drago que perdeu tudo depois da luta do Rocky lá, então a gente começa a entender o que aconteceu com esse cara, porque até então a gente não sabia da existência dele. Pô, o cara voltou pra Rússia e foi completamente desmoralizado. Exato, sabe? Né? Abre o olho, Neymar. Abre o olho, Neymar.
Então, eu acho interessante isso, assim, de você ver que os tutores também estão passando por problemas. E como eles são figuras físicas mais frágeis do que os lutadores, você também, de alguma forma, se conecta a eles, né? Justamente por essa síndrome do vira-lata aí, que a gente quer sempre torcer para quem é mais fraco e tal. Então, a ideia também de colocar o Ivan Drago numa posição em que ele também é um cara que, tipo, tá sendo subjugado, que, sabe, precisa se reafirmar e não sei o quê, te faz ter uma certa simpatia por ele, né, cara? Você vê as fragilidades dele, né? Sim. É aquele vilão que a gente odeia, mas não odeia gratuitamente, né? Porque o Drago no Rock 4... ele é o agente do caos que foi criado para quebrar o herói só. Agora, o Victor não. O Victor, ele tem um background que ele pertence, que ele realmente ele compra a ideia do pai, ele só não compra talvez pelos motivos que ele julga ser mais necessário. O Victor me parece ser alguém que gosta da luta, que quer realmente ser um esportista, chegar no topo, mas não por aquele motivo. Exato. Sim. E mesmo o Dolph Lundgren não sendo o melhor dos atores, ele segura bem a barra, assim, nesse filme. Nossa, por causa muito. Sim, esse é o lance, a idade fez bem pra ele, porque o rosto marcado dele, às vezes, diz mais do que qualquer coisa. Sim, assim. É um rosto de tristeza, né, cara? Dele com o Rock, eles não gritam, não falam rápido. Isso tá muito casado com o personagem. Até na luta, você vê como ele vira o rosto, assim, pra esposa, com aquele olhar entristecido, sabendo que ele só precisa da aprovação dela, né? Dá pra fazer uma comédia estilo aqueles buddy cop movie, tá ligado? O Rock o Stallone com aquela voz, e o Dolph Lundgren também, assim, os dois bem lentos, assim. Mas você sabe que isso foi uma coisa interessante que eu fui procurar depois, né? Porque quando a gente tem o diálogo do Rock com o Ivan no restaurante do Rock, quando eu vi essa cena, eu falei, caraca, eu acho que eles nunca conversaram. Acho que eles nunca trocaram, assim, tipo, frases. Daí eu fui buscar... O Ivan Drago quase não fala no 4. Então, no 4 ele quase não fala e eles não têm realmente um diálogo. Tipo, eles só lutam e o Ivan Drago tem realmente essa montagem, como o Pedro falou, de... Tipo, ele é um cara montado pra lutar. Tanto que o treinador, quando ele tá batendo no Apollo, o treinador fica, tipo, vai, tipo, quebra ele. Como o Ivan faz no filme agora. Ó, eu quero que você vá lá e que você quebre ele. Porque é o treinamento do tá sendo Ivan, treinado sabe? através de vou te atropelar, entendeu? É assim que o Victor tá sendo treinado, ó, corre aí, senão você vai ser atropelado aqui, cara. Exatamente. E assim, eu achei muito interessante eles terem esse diálogo. Porque assim... O Rock, de um lado, ele tem o trauma de não ter jogado toalha porque o Apollo morreu. Esse é um dos motivos, né? Do outro lado, você tem o assassino, vamos dizer assim. O cara que ficou socando o outro lá até ele morrer realmente. Só que assim, o cara que é o assassino, ele foi treinado dentro de um ambiente que aquilo ali pra ele é o você vai, você quebra, você vai, você destrói, é aquilo. E o Rock, não, o Rock ele foi treinado já num ambiente mais humanizado, sabe? O não jogar a toalha é o que surpreende, na verdade, porque tipo, ele deveria ter jogado a toalha ali porque era o perfil do Rock naquele momento, né? Então, assim, você percebe que, tipo, você tem ali os dois causadores da morte do personagem, que é o foco da emoção do Adonis. Os dois estarem sentados frente a frente e, tipo, trocarem um diálogo para tentar resolver essa questão é interessante, sabe? Porque o Ivan, ele tem o trauma e ele tem a consequência disso que trouxe pra ele esportivamente, pessoalmente, não sei o quê. Porque ele fala, ó, foi por sua causa, depois que eu lutei contra você e eu perdi minha esposa, eu perdi o respeito e tal. Porque até então ele ter ganhado do Apollo, ele era o campeão do mundo, entendeu? Naquela época. Why do it again? What do you have to prove? It's not about that. You wouldn't be any good to anybody if you didn't do what you love. You wouldn't be able to breathe, right? Well, I wouldn't be any good to anybody if I don't handle this the right way. But I need you.
uma coisa que eu concordo com as críticas a esse diálogo, esse momento, né? Que eu acho que realmente podia ter sido muito mais forte, podia ter sido um diálogo muito mais marcante. E não foi tipo uma coisa meio rápida, meio... Mas será que isso estaria de acordo com os personagens? Eu não sei, porque o Rock é o tipo de pessoa que entra nessa briga, sabe? Eu acho que poderia ser menos expositivo, talvez, né? Enfim, acho que poderia ser melhor trabalhado, sabe, esse diálogo. Mas tudo bem, não acho que é um problema grave. Sim. Tem gente falando que não, que o filme é expositivo, eu não acho. Aí tem uma outra parada que eu acho muito interessante, que é a questão de como esse filme, ele é um exemplo bom de como fazer referência ao passado, né? Que hoje em dia isso se faz muito, né? Então tem filmes, sei lá, remakes e tudo mais, que parece que são só referências ao passado, só que eles fazem de uma maneira fraca, de uma maneira que não enriquece, né? E esse não, ele consegue fazer essas referências sempre enriquecendo e aprofundando os personagens. Se todos os filmes que remetem a filmes passados fizessem isso, a gente estaria bem melhor, né? Estaria com filmes bem melhores por aí. Você acha que essa virtude está atrelada justamente ao fato de a gente ter realmente, tipo, um filme que mostra o pai do Adonis e tal, tipo, você conhecer a história também? Claro, tem o filme, não tô dizendo isso, tô falando que ele se aprofunda. Tem filmes hoje em dia sendo feitos que são assim, o filme sabe assim, ele só repete umas piadas, ou repete uma estrutura, ou repete coisas que não enriquecem nada, entendeu? Eles só Exato. se repetem. Sim, ele não fica só no fanservice, né? Ele não coloca essas coisas no enredo e na forma como ele conta a história apenas para agradar assim, o fã. Não, ele integra elas na narrativa e consegue trabalhar isso. Deixa eu só comentar um outro negócio que eu tava pensando aqui, é de quanto o filme, eu já falei um pouco disso, da questão, que pra mim foi muito forte isso, porque eu tava vendo o filme e eu falava, cara, isso é tão dramático, mas é tão bom, sabe? Tipo assim, cara, isso é tão... Porque assim, isso é tão novela mexicana. Isso é tão... Tá chegando lá, mas não chega a esse ponto, e é tão legal, sabe? E é uma coisa que eu acho que o filme faz bem, e toda a franquia Rock faz razoavelmente bem, ou quase todos os filmes fazem isso, que é elevar esse drama. Porque assim, vamos combinar, o cara lutar boxe, ele só vai apanhar, né? Vamos combinar. E eles fazem essa coisa as pessoas morrem no ringue, sabe? Esses dramas de você vai pra lá e você corre o risco de morrer. Tipo, a minha mãe está extremamente decepcionada porque eu vou lutar boxe. E deveria ser uma coisa mais tipo assim, pô, seu idiota, vai lutar boxe, vai encher meu saco e tal, não sei o quê. Uma briga mais no nível... Não, vamos combinar que a própria discussão que ele tem com o Rock, de tipo, eu vou aceitar a luta lá porque eu vou lutar contra o cara o filho do cara que matou meu pai. Daí o Rocky fala, mas o cara é grande, o cara é forte, não sei o quê. Mas o cara, teoricamente, é um lutador amador, certo? Ele tá sendo elevado lá pra lutar com o Adonis por conta do sobrenome dele, porque aparentemente o cara não tinha um cartel de lutas profissional. Ele lutava meio que amador ali e tal. E aí a justificativa do Rock pra não treinar o Adonis é porque o cara é grande e forte. Porque ele poderia ter falado, uma vibe de, cara, não luta, né? Tá tudo bem com você já ganhou, sim. Entendeu? Mas assim, se a gente fosse pensar, tipo, na prática, tipo, você é campeão do mundo. Tá vindo um cara que só lutou em modo amador. E o cara tem um sobrenome que se você ganhar dele e tal, porra, eu vou te treinar, mano. Vamos acabar logo essa luta. Ou que seja, ou que ele fala assim, eu não vou te treinar, tá? Mas tipo, eles estariam tudo bem, beleza, valeu, obrigado, foi bom estar aqui com você, eu vou treinar. Melodrama. E o Michael B. Jordan não aprendeu nada com o Pantera Negra, porque foi a mesma coisa. Ele chegou pra desafiar lá o Pantera, ele poderia falar, não quero. É a mesma coisa, cara. Você não precisa aceitar. Só não vê que não quer, só não vê que não quer. Exatamente, quer bater o próprio recorde? Pô, não, mas campeão do mundo. Exato. Não, mas isso que é foda, que se a luta de Rock segundo os parâmetros da vida real, ia ser os caras abraçando uns aos outros na maior parte do tempo e, né? Fazendo clinching. Ou seja, porque, mas isso nos filmes antigos... Ver o Dan desafiando alguém. Isso. Não, mas nos filmes antigos tinha o lance do Rock lá que o lance dele, né, a força dele é que ele mais apanhava, justamente isso, na forma literal, né, que ele lutava na maior parte do tempo com a guarda baixa
levando vários socos na cara e não se Cauê, defendendo por algum motivo. Não, Cauê, você tá descrevendo errado. Ele parava o soco dos outros com a própria cabeça. Com a própria face, isso. Não, mas Isso me lembra o episódio dos Simpsons, que ele meio que faz uma paródia com o Rock, né? Falam assim, Homer, a sua tática vai ser deixar o cara bater no seu rosto até ele cansar. Aí o Homer vai lutar, os caras batem, ficam uma hora batendo, tão cansados, o Homer vai com um soco só e derruba. A tática Clubber Lang, né, velho? Mas mesmo, não, então, isso que é uma das coisas fodas do primeiro Creed, que eu acho que nesse quesito ele faz melhor, assim, que as lutas do Creed 1, o Ryan Coogler, ele filma e elas são editadas e tudo mais de uma forma que você realmente se empolga, assim. Isso não acontece tanto nesse filme pra mim, no Creed 2. Assim, também acho que não. Não, eu acho que as cenas é estiloso, sim, eu acho que elas são mais estilosas do que de fato empolgantes, assim, visualmente falando. Talvez seja isso o que a gente já tinha comentado um pouco, assim, tem muitos méritos mesmo, mas eu senti a falta um pouco da mão do Coogler, assim, na forma como ele arquiteta a cena. E eu não falo dos planos da luta, do plano sequência e tal, assim, mas mesma forma como ele monta elas, assim. Eu gosto muito disso, do primeiro Creed, assim, que eu senti um pouco de falta nesse. A segunda luta, apesar dela ser boa, ser emocionante, ela é muito previsível, né? E ali era um momento que ele poderia criar também. Eu entendo, concordo com o que você falou. Sim. Não, e é muito louco porque, assim, eu acho que realmente tem uma boa distância entre o Steven Caple Jr. e o Ryan Coogler. E eu acho que o Caple Jr. deu uma imitada no Ryan Coogler, né? Sim. Acho que ele falou, puta, como que eu vou filmar essas lutas? Deixa eu olhar ver lá o primeiro, vou imitar o Ryan Coogler. Daí ele foi lá e tentou seguir um pouco o que ele faz, né? Cara, enfim, com certeza o Ryan Coogler, o Sylvester Stallone que estavam ali. O Sylvester Stallone é produtor. Mas também o Ryan Coogler não tava. Não, mas ele foi roteirista. Não, ele só tem o nome como roteirista porque os personagens são dele. Tipo, o Adonis Creed é um personagem que ele criou. Entendeu? Mas assim, o que eu quero dizer assim é que com certeza os caras que estavam lá, principalmente o Sylvester Stallone, que já filmou coisa pra caramba, né? Deve ter chegado pra ele, deve ter falado, viu? Se movimentar a câmera um pouquinho mais pra cá, trazer o cara mais pra lá. Pode ser que ele tenha tido algum trabalho nesse sentido. Mas o Stallone, assim, embora ele tenha dirigido também, ele também não é um diretor, né? Não, um grande diretor. Então, mas eu senti mas isso. Se tratando de Rock, eu acho que acho que a habilidade dele é acima do normal. Se tratando de Rock. Qualquer outra coisa fora, eu acho que mais de história do que de necessariamente posicionamento de câmera, entendeu? Mas enfim, pode ser, claro, pode ser uma possibilidade que ele tenha dado uns pitacos, mas eu acho que a grande questão é essa, tipo, isso de fato, assim, é foda, o Ryan Coogler é um diretor insanamente bom em termos de posicionamento de câmera, de como filmar, de saber exatamente, né, enfim, onde pôr a câmera e tudo mais. Ele é muito bom nisso, bom em tudo, na verdade. Mas daí, assim, claro, não tem jeito. Se não é ele que tá dirigindo, o filme vai provavelmente perder qualidade, nisso ele perde. Mas a gente... Estilisticamente falando, ele perde muita qualidade, entendeu? A gente só gostou da história, porque ficou uma história bacana. Mas eu acho que a gente percebe isso mesmo, assim, que, tipo, o Steven, ele meio que deu uma copiada em algumas coisas, assim. É possível perceber isso, né? E também porque pra tentar seguir uma estética, né? Tipo assim, preciso seguir essa estética dessa série, né? E tal. E tá tudo bem, acho que isso não... Assim, pra mim não diminui. Eu acho a combinação toda, né? A combinação final de tudo faz com que Creed 2 seja um excelente filme, né? E justamente ganhe dessa expectativa de ser um caça-níquel, de ser uma bobagem, de ser... Né? Porque, pensa, todo mundo que viu Creed, o primeiro Creed, gostou. Aí eles falam assim, vamos fazer uma continuação. Aí o cara fala, a maioria das pessoas fala, é uma continuação que tá relacionada com o filho do Drago, que é de um dos rocks, dos piores rocks. Porque dos filmes do Rock, o 4 só não é pior que o 5, né? Sim. Eu você concordo entende? Então muita gente estaria com uma expectativa baixa, né? A pessoa falaria, poxa, não vem por aí. Fora que tem muita gente que nunca viu Rock nenhum, nunca viu, vai lá pro cinema ver o... que eu acho que ele surfa um pouco em uma outra onda, que ele é o segundo filme da série de Creed, entendeu? E Creed teve uma boa aceitação no seu primeiro filme. Daí quando vem o segundo filme, e assim, tem já uma questão que, na verdade, a história não é sobre o filho do Rock
sobre o filme do Apollo Creed, que, tipo, morreu pelas mãos do Ivan Drago e não sei o que. Tipo, você tem ali uma questão muito melhor, assim, pra ser resolvida, né? Então, eu acho que a bilheteria tem mostrado isso, né? Que as pessoas estavam com a expectativa alta para Creed, estão indo no cinema assistir Creed. E eu acho realmente que a sequência de Creed é um filme, assim, ele é um pouco abaixo do primeiro, mas eu acho ele uma boa sequência, assim. É um filme empolgante e tal. Eu acho que ele não tem tantas questões, tipo, ele não trata tantas questões sociais, por exemplo, no filme, como tratava, por exemplo, no primeiro, ele tinha um pouco mais de questão social para ser resolvida. Aqui ele vai tratar mais de relação pessoal, né? A questão de relacionamento mesmo. Então eu acho que isso que é interessante nesse segundo filme. E ele definitivamente não é um filme para discutir a questão feminina, né? Tipo, as mulheres... Não é. Ele esquece, ele não é esse filme. Tem gente criticando por isso e tal. Do tipo assim, tá, qual é o lugar da personagem da Tessa Thompson, né? Fica no lugar da esposa e tal. Ela tem uma certa independência, ela não é uma, sabe assim, ela não é a Adrian, né, que era tipo mais bem, sei lá, mais resolvida, talvez. Ela é muito mais resolvida. A base do rock, né? É a base do rock. Mas a personagem a personagem não muda tanto assim pro segundo filme. Sim, a gente entra naquele lance da personagem feminina que serve apenas como uma motivação, ela é relegada ao papel de apenas algo que motiva o nosso herói e tal. Mas, francamente, eu acho que seria muito difícil a gente... É a luta dele, no caso. A gente tá acompanhando aquele personagem e as pessoas que são o cerne emocional dele ao redor. Porque nesse ponto também, o Rock fica um pouco no escanteio nesse filme também. Ele é apenas uma das figuras que habitam e que ajudam de alguma forma a jornada do personagem principal. Então, tipo, e aí tem uma galera falando meio de masculinidade tóxica e tal, mas esse é justamente um dos pontos que o filme trata, assim. Obviamente nada, não se aprofunda de forma alguma nessas questões, mas ele, aquela quase que história de moral clássica, assim, né, de, você não é o centro do universo, não é só sobre você, então, tipo, sabe? Pra um filme de boxe, assim, não querendo rebaixar o gênero de forma alguma, mas pra um filme de esporte, assim, eu acho que a gente até ganhou mais do que a gente barganhou, assim, com essa franquia inteira, assim. Isso tá sendo uma série de surpresas atrás das outras, assim. Sim, mas a personagem da mãe do Creed eu achei muito, parece pouca, pontual, mas eu acho a participação dela seminal para aquele momento dramático da história, né, onde talvez qualquer diretor ia colocar dentro dela um grande discurso dramático, e não. Ela é simples e direta. Eu não vou te convencer a não lutar, você já é um adulto, agora a responsabilidade é sua. Isso exatamente. É muito legal, muito legal. Só um comentário que ninguém perguntou, mas eu preciso dizer, cara, a Tessa Thompson, meu Deus, eu tenho uma tara por ela, cara. Eu acho que é a minha atriz favorita de Hollywood, cara. Ela é muito boa, atriz. Eu fico mandando mensagem no direct, esperando que ela vá me responder algum dia. Mas Ô Pedro, mas eu queria saber, na real, você falou que tinha pensado como que esse filme ia acabar. Então, antes da gente dar as nossas notas, queria saber qual que era o grande finale que você estava esperando. Então, cara, eu já tava tão envolvido emocionalmente com os Drago que eu pensava que, claro, queria que o Creed ganhasse e logo depois que acabasse, ele fosse no vestiário dos Drago. Por quê? Porque no Rock 4, a impressão que eu tive é que o Drago meio que foi... O Ivan Drago foi meio que criado em laboratório. Ele não fala, ele não tem nenhuma expressão, ou seja, a gente não vê o sentimento dele. Então, ele poderia ser alguém, entre aspas, forçando um pouco, não ao pé da letra, mas alguém que tivesse sofrido uma lavagem cerebral, né? Então, que ele estivesse na merda hoje em dia, mas por causa daquilo, né? Não que ele não queria ser tão malvado daquela forma, não que ele não tenha se tornado. E de certa forma, o Creed chegado lá, você não queria ter feito isso, tudo bem. Toma aqui um cheque de 50 mil reais, resolve sua vida aí e pronto, tá tudo certo, entendeu? Pra eles saírem daquela pobreza, daquela vida de merda que eles tinham, né? É um final ruim? Ruim. Não faz sentido. Mas naquele momento eu tava, cara, o cara precisa do dinheiro mais que você, cara. Não vai fazer diferença. Você tava paz e amor. Realmente Não, seria o Rock indo no vestiário e dando dinheiro pra eles porque a luta foi comprada, tá ligado? Ele falou, isso aí mesmo, você caiu direitinho. Pode. Ele chama de novo a mãe do Victor, né? Fala, não, pô, deu tudo certo, pode vir aqui. Ela chega, abraça o Victor, tá tudo bem.
É isso. Mas a gente pode contar também, pode entender também, eu já tô pensando não no outro final pro filme, mas em outros filmes pra franquia. Porque, querendo ou não, o Vitor Drago sai grande dessa luta, né? Então pode ser a grande possibilidade de ascensão dele. Já imaginei uma sequência aí Drago e Drago 2. É verdade. Pra mostrar os dramas. Falaram dele. algo sobre estarem escrevendo um novo filme da série chamado Drago. Realmente eu li essa notícia, assim. Não sei, pode ser... O que a gente sabe é que o Sylvester Stallone se aposentou do personagem, né? Ele provavelmente não volta mais. Sim. Não, até porque a última cena do Rock sentado do lado de fora do ringue e a galera ali vibrando, aquela cena ali é um quadro, né, meu? Eu achei ela belíssima, assim, tipo, ele sentadinho, arrumando o chapéu, e ele fala pro Adonis assim, agora é seu momento, você comemora e tal, e ele senta ali do lado de fora do ringue e só fica olhando, assim. Meu, tem uma imagem, uma parte visual ali, assim, tão poética daquilo, sabe? De como se fosse realmente o encerramento de um ciclo, tipo, o Rock levou o cara, encerrou o ciclo dele, levou ele é campeão. Sabe que cena que é mais bonita ainda, no epílogo praticamente, né, que é quando ele vai encontrar o filho dele, é quando ele dá um abraço no filho dele. Eu achei muito foda aquela cena. Porque, tipo, não é uma coisa... Que você tava extremamente esperando, dramática, né? Mas você vê que ele tá, tipo, depositando tudo que ele tinha num abraço no filho dele, que era tudo que ele precisava. Isso é muito legal, achei muito foda. Sim, eu sou muito trouxa também. Foi outra cena que eu fiquei esperando também, outra coisa acontecer, cara. Ele abre a porta e o garotinho, e olha pro garotinho e fala, eu sou o seu. Aí ele fala, eu sei quem você é. Eu não aprendo, cara. Eu não aprendo. Não, mas, porra... É por isso que a gente tá do lado de cá, Pedro. Exatamente. Mas eu achei uma coisa sensacional. O menininho, ele é canadense, né? Porque é no Canadá que o filho dele que o Coisa foi morar. E ele se chama Logan. Temos uma história, viu? Será? No futuro? Começa aí, então? Exato, caralho. You gotta ask yourself, what are you fighting for? Adonis Creed has been challenged by Victor Drago, son of the man who killed his father. I'm taking the fight. That's the same thing your father said, and he died right here in my hands. Vamos dar as notas para Creed 2 de 0 a 5, né? Podendo ser nota quebrada. Então eu queria que o Dani começasse aqui dando sua nota pro filme, você que é um apaixonado pela série, que vibra, que chora. O Dani tem uma questão toda emocional também com o Creed, né? Cara, o pior é que é muito louco, porque eu não foi... A série Rock não foi uma série que eu assisti na infância. Não, tipo, é um negócio que eu fui conhecer depois. Para de negar, sério. Negar, você tá chorando aí? Pô, é sério, o Rock em si mesmo eu vi depois, eu vi algumas coisas e tal, mas eu fui ver mesmo, sentar pra ver todos os filmes há poucos anos, assim, tipo, pouco tempo mesmo. Enfim, e tipo, a coisa foi a partir mais do Creed mesmo, que eu comecei a gostar bastante, antes do Creed que eu fui rever, né, a série do Rock. Enfim, mas eu gostei muito e achei muito massa toda a sequência e tal, mesmo com os filmes ruins. E pra mim, assim, esse filme é muito foda, muito bom em muitos aspectos. E claro que tem os seus problemas, ou não é tão bom quanto o primeiro. E por isso, pra mim, ele é 4,5. Ele é nota 4,5. 4,5, tá aí. Não é 5, mas é 4,5. Legal. Tá aí, então. 4,5. E aí, Cauê? 0 a 5 pra Creed 2. O Creed 1, pra mim, realmente é um filme, é um 4,5, assim, é um filme quase perfeito. Só podia tirar algumas coisinhas. Não sei se vocês se lembram que ele apresenta os lutadores com aquelas... De uma forma que quase quebra o clima do filme, assim. Ele apresenta os lutadores com... Sempre que aparece algum lutador no quadro, assim, que o Creed vai lutar, aparece o peso dele, os dados, aquilo. Mas enfim, não. Eu vou dar 4 claquetes pro Creed 2. Eu não achava que ia gostar tanto do filme assim. Acho que os maiores méritos dele realmente estão na mistura de roteiro, que tem lá seus didatismos, mas do roteiro com os atores, com os personagens. E a gente tem que contar também com a progressão emocional deles, como parte de uma franquia, que faz toda a diferença. Ele funciona pra caralho como filme, mas eu acho que isso é o cerne da franquia, assim. São aquelas pessoas, aqueles personagens, e esses personagens que a gente tá acompanhando agora, e as histórias deles, e a progressão dos mesmos. Eu acho que é isso, essa conversa aqui que a gente teve, mesmo reconhecendo alguns dos erros não chegam
chegam a ser erros do diretor, mas apenas alguns floreios narrativos, assim, que eu posso... Que diverge do primeiro filme, por eu amar tanto a abordagem estilística do primeiro filme, eu fico meio assim com esse. Mas ainda assim, porra, você conseguir transformar Rocky 4 num filme melhor, assim, apenas com a forma como ele aborda os personagens nesse, já é um mérito, assim... Pelo amor de Deus. Tem que ter o Creed 3 tem que ter alguma coisa envolvendo com o quinto filme, assim, pra melhorar aquele filme também, né? Então. Não, é isso. Eu acho que é um filme bem sólido, assim, de esporte, de boxe. Filme bem acima da média, assim. Eu acho que é um 4 claquete sólido pra mim. Legal. Pedrão, e você? Vamos lá, de 0 a 5, podendo ser nota quebrada. O que seu coração manda aí pra esse filme? Então, eu não sou muito respeitoso com notas, né? Geralmente eu chuto o balde, então vamos lá. Eu sou fanzaço de Rocky, até o 4 eu acho bons filmes, eu gosto muito, reconheço os problemas, mas o primeiro eu acho obra-prima do cinema, né? Pelo critério e pela forma de produção. O Creed 1, eu acho... Se me perguntar, que nota você dá de 0 a 5 pra Creed 1? Eu dou 6. Porque eu acho uma direção muito peculiar, uma fotografia que registra o subúrbio de uma forma muito interessante, sem ser piegas. Portanto, o Creed 2 eu dou 5, minha nota vai ser 5. Eu acho que ele não tem furos, ele não tem aqueles erros de ir contra a própria regra que o filme estabelece. Tudo que ele pretende ser um filme que pega muito no emocional, revisita o passado de uma forma muito respeitosa. Então, se você ainda não viu o filme, pode ir, porque você vai se emocionar e vai chorar. Se o Dan chorou, até qualquer um vai chorar. Né? Então, é isso aí. É verdade. Olha, eu tô pensando aqui na minha nota, já mudei ela, joguei um pouquinho pra cima, depois joguei um pouquinho pra baixo, não sei o que, fiquei jogando a minha nota aqui, né, pros lados pra ver até onde que eu chegava. Eu acho que o grande problema desse filme é justamente ele ser muito previsível em algumas coisas. Então, eu gostaria de ter visto algumas outras surpresas, ter visto algumas outras coisas assim que talvez envolvessem mais durante a história, assim, questões de roteiro mesmo, sabe, de trazer um pouquinho mais de surpresa na sua montagem ali e tal. Eu acho que na sua estrutura base ali, o roteiro ele é bem linear, a gente já sabe mais ou menos o que vai acontecer, então isso pra mim é um probleminha, então pra isso eu vou tirar alguns pontos. Também acho que essa questão do diretor, por ser um diretor meio inexperiente, né, e tal, ele tentou fazer algumas coisas que a gente já viu em outros filmes, então isso contribuiu para esse problema, mas eu acho que é só isso, assim, tipo, é como a gente falou, não é um roteiro pobre, ele é um roteiro simples, e talvez a simplicidade também não seja tão ruim para um filme como esse e tal, mas eu acho que, assim, quando você torna um roteiro simples, às vezes você esquece de justamente se aprofundar em algumas coisas, e é isso que me deixa, assim, um pouquinho pé atrás com esse filme. Então, assim, eu também, como o Cauê falou, eu não esperava gostar tanto de Creed como eu gostei, me emocionei também no filme, fiquei emocionado com várias cenas que o filme traz, adorei como o Sylvester Stallone entregou pra gente esse rock mais velho e tal, e as músicas, trilha, a montagem ali nas lutas, achei que foram muito bem feitas, então eu vou dar pra esse filme 4.25, que eu acho que não é um filme assim que mereça os 4,5, mas ele também não merece um 4, sabe? Então eu acho que ele tem que ficar ali no meio termo. Então 4,25 para Creed 2. Eu acho que o primeiro filme é melhor, mas esse filme também é excelente, vale a pena ser assistido. Tá justo também, né? Tá justo. É porque tem sempre um que fala, né? Como assim? Não deu 4,5. Exatamente. Então fica aqui registrado meus 4,25. É um filme que, tipo, ele é um filme excelente, é um filme muito bom, que se tivesse esses pequenos ajustes, cara, seria um filme pra mim redondinho. Mas se a gente pegar aqui então os 4,5 do Dani, os 5 do Pedro, os 4 do Cauê, meus 4,25, estamos carimbando aqui pra Creed 2 a nota de 4,44. Olha que maravilha, é um filme 4,5 basicamente, né? Sim, tá. É um filme muito que eu bom. estou certo, muito bem.
É isso aí. Vai aos cinemas ver assistir Creed 2, aproveita depois, chega em casa, assiste Rock 4, aí já assiste Creed 1 também, já faz o combo completo e sai pra treinar. E o Rock Balboa tem o famoso discurso de autoajuda, né? Sempre, né? Sempre. E nesse filme foi, você precisa saber pelo que está lutando. Eu gosto que a gente sai desses filmes de boxe querendo fazer alguma luta, querendo, sabe? Nossa, é verdade, eu vou virar cara. boxeador, eles vão ver, eles estavam errados, velho. É verdade, cara. É ruim, né? No primeiro soco eu já tava pedindo pra luta acabar, cara. Exato. Dicas para a sua semana? No Plano Detalhe. Plano Detalhe da semana, aquele momento, né, para darmos aqui aquela dica para você que quer passar melhor sua semana, que quer curtir mais a sua semana. Temos aqui 4 pessoas para dar vários planos detalhes para você. E dessa vez vou começar com o Dani, o plano detalhe aqui, já que o Dani sempre traz planos detalhes fantásticos ainda. No podcast passado você trouxe 3, dessa vez vão ser quantos? Vou fazer de 3 também, e talvez eu me repita aqui. Pra quem não sabe, eu tenho anotado várias coisas, né, assim, pra não perder, né, assim, coisas que eu tô vendo, tal, ao longo do tempo, eu vou anotando pra não perder. Então eu vou dar, basicamente, 2 episódios de podcast e 1 livro. Legal. O livro, acho que eu já indiquei em algum momento antes, mas eu vou indicar de novo porque, sério, eu acho ele muito fundamental pros tempos de hoje, que é o livro Como as Democracias Morrem. Se você tiver a oportunidade de ler esse livro... Tô louco pra ler esse livro. Compre esse livro. Eu ouvi tanto falar. Assim, compra e leia. Pra não dizer que ele é perfeito, no miolo dele, eles falam muito sobre a política americana de uma maneira, sabe assim, que a gente que tá de fora, a gente fica meio perdido. Daí você meio que passa rápido, não entende tanto e não vai ficar se preocupando com isso. Talvez, se for do seu feitio, você pode pular as páginas, né? Tem gente que... Fuck you, America! Não, tudo bem. Mas, assim, o final tem coisas muito importantes. O começo dele é uma aula de entendimento do que está acontecendo no mundo e no Brasil incluso, né? Nos tempos de hoje. E é uma forma de você até se policiar pra agir de uma maneira diferente. Ele convida a gente a agir de uma maneira diferente. Basicamente, só pra não falar demais sobre o livro, mas dar uma pincelada, é assim... A democracia já está quase morta quando você presume que o seu oponente político deve ser exterminado, entendeu? Isso em si já é uma coisa interessantíssima do livro Como as Democracias Morrem, que eu acho que todo mundo devia ler e que é muito importante. Pega emprestado se não quiser comprar, compra com os amigos e divide, sei lá. Mas leia esse livro, que é muito, muito bom e vale muito a pena. O segundo é um episódio de podcast. Eu ia indicar um podcast como um todo, mas talvez ele nem todos sejam tão legais pra todo mundo, porque, enfim, ele é um podcast bem diferente, que é um podcast chamado Histórias de Portugal, né? Histórias de Portugal e de Saudade, uma coisa assim. O link dele é historiasdeportugal.com, mas tem um episódio especificamente em que eles entrevistam o Pedro Cardoso, que é aquele cara, que é o cara famoso por ser o Agostinho, né, da Grande Família, mas ele é um baita de um ator e um pensador muito legal, assim. Eu nem sabia, ele é parente do Fernando Henrique Cardoso, né? Ele é meio que primo do FHC. Não sabia também. Mas enfim, e ele... Igual você do Augusto Cury, não? Mais parente, eu não tenho parentesco com o Augusto Cury, até onde eu sei. Mas assim, ele basicamente conta da vida dele, ele fala sobre por que ele tá em Portugal, conta da experiência dele em Portugal, porque ele tá morando lá, enfim. E é muito legal, ele é um cara com uma mente muito bacana, assim, de se entender, e é uma entrevista razoavelmente longa, de uns 40 minutos, em que ele conta muita coisa. Então acho que vale muito a pena ouvir esse podcast pra entender melhor, ouvir mais ele falando. Sei lá, eu gosto muito de ouvir o Pedro Cardoso falando, acho que ele tem se mostrado um cara bastante sensato e ele tem uma visão bem legal de mundo e até da cultura, das diferenças culturais entre o Brasil e Portugal e tudo mais. Então fica esse episódio pra quem quiser ouvir. E o outro é um baita de um episódio lá do Pistolando. Pistolando, pra quem não conhece, é um podcast que fala sobre temas muito variados, mas geralmente muito aprofundados, com gente muito entendida do assunto. E o episódio 9 do Pistolando, eles falaram sobre o aquífero Guarani e a gestão hídrica.
Então eles falam sobre a gestão hídrica no estado de São Paulo. Tem uma hora lá que o cara surta e ele desce a lenha no governo do Geraldo Alckmin de 1 grau, porque foi no governo do Geraldo Alckmin que teve o que chamaram de crise hídrica. E ele fala assim, cara, isso não é crise nem aqui nem na China. Crise é quando acontece do nada e você não sabe por que veio. É um negócio que estava escrito que ia acontecer, todo mundo sabia, e foi esse tipo total descaso. Mesmo, né? E fala sobre o aquífero Guarani, como que funciona, o que é o aquífero, porque a gente às vezes fala do aquífero e você acha que o aquífero é tipo uma piscina que tem debaixo, e não é bem assim, é um negócio bem mais complexo, e eles explicam como que é de uma maneira muito, muito didática e interessante. Então, assim, além do livro e do podcast com o Pedro Cardoso do História de Portugal, fica aí o episódio 9 do Pistolando sobre o aquífero Guarani, que é excelente. E aí, claro, os 2 podcasts você pode, inclusive, ouvir outros episódios, que os 2 são podcasts muito bons. Sensacional. Tá aí, anotado aqui. Quem quiser saber, né, melhor, vai lá no link do post desse podcast, vai estar lá o link para tudo que o Dani passou. Pedro, diz pra gente então qual que é seu plano detalhe. Vamos lá, eu vou começar tudo por obras famosas, tá? Mas que de certa forma dialogam com o tema. Vou começar, se você gostou de rock, gosta de Creed e não tem assistido ainda, procure pelo filme chamado Touro Indomável. Eu sei que é chover um pouco no molhado, mas é um filme que também usa o boxe como plano de fundo para trabalhar a personalidade dos personagens, além de ser dirigido pelo maior diretor de cinema vivo, na minha opinião, que é Martin Scorsese. Nós comentamos muito sobre o Ryan Coogler, né? Então fica aqui minha recomendação pro Fruitvale Station, A Última Parada. É um filme que saiu aqui em 2013, não fez tanto sucesso aqui no Brasil, não chegou de uma forma chamativa assim, mas é um filme bem bacana do Ryan Coogler, que tem o Michael B. Jordan no filme, e eu recomendo bastante que vocês assistam, é um filme bem legal. E nós também comentamos, né, sobre Spike Lee, e tem um filme do Spike Lee que eu vejo pouca gente comentar, né, que é um filme que parece fácil desapercebido, que é um filme chamado A Hora do Show. É um filme que ele fez, tem o Michael Kyle, né, do Eu, Patroa as Crianças, é um filme lá dos anos 2000, e que é mais ou menos assim, uma sinopse rápida para você entender. São negros fazendo blackface, só pra você ter uma ideia de como é a pegada do filme. É um poder de crítica ali absurdamente forte que o Spike Lee faz, então fica aqui minha recomendação. Pô, sensacional, 3 filmes aí, muito bom. Cauezito, e você? O que você trouxe de plano detalhe pra gente essa semana? Opa, minha dica é diretamente relacionada ao universo do rock. Também é um filme de boxe. Não sei se vocês dois já assistiram, mas chama Punhos de Sangue. Punhos de Sangue. E na verdade o nome é Chuck apenas, mas ele vem com o título no Brasil de Punhos de Sangue, a verdadeira história de Rocky Balboa, que é um subtítulo justamente para atrair o público. Tipo, o filme original chama apenas Chuck, né? Então, ele é justamente sobre o boxeador que inspirou a história real, inspirou o filme de Rocky. O filme Rocky, né? Inspirou Sylvester Stallone e tudo mais. Lendo a sinopse aqui, a sinopse é a história de Chuck Wepper, boxeador peso pesado que serviu de inspiração para a saga Rocky. Antes de entrar no ringue e disputar lutas contra Muhammad Ali, Chuck era vendedor de bebidas na cidade de Nova Jersey. Então, ele é o Chuck, o protagonista, ele é interpretado pelo Liev Schreiber. Ele tem um puta vozeirão, né? Ele faz a série mais conhecida, não mais conhecido, mas ele recebeu bastante. Muitas pessoas gostam dele pela série Ray Donovan, mas ele tá em Spotlight, na série Pânico, enfim. É o tipo de ator que eu acho que ele não tem aquela atenção como protagonista, assim, sabe, de filmes, assim. Uhum. Mas ele atua com a Naomi Watts e com a Elizabeth Moss e tal. E é basicamente a história, como todo bom filme de boxe, não sei. Ele lembra, inclusive, a dica do Pedro, que é o Touro Indomável, justamente por ser um protagonista totalmente com a vida conturbada, com problemas de bebida, com problemas com mulheres. E justamente um homem que vive à sombra do sucesso, dos 15 minutos de fama que teve, que foi não só de ter disputado uma luta contra o Muhammad Ali, mas por ter inspirado o Sylvester Stallone a fazer o Rocky. Então, inclusive no filme tem um ator que tem uma cena onde ele encontra o Rocky e os produtores do filme e conversa com um ator que parece muito com o Sylvester Stallone, discutindo sobre o filme,
assim. Então é um cara que vive da glória que teve em determinado da vida dele e se afunda tentando ser reconhecido de alguma forma, não sei, viver dessas coisas do passado, assim. Então ele é uma mistura do vencedor do David O. Russell, com o Christian Bale e tal, e Todo Indomável, e é um filme bem curioso, assim. Ele, não sei se ele chega a ser um grande filme, mas ele é um drama / filme de esporte muito, muito interessante, estudo de personagem, assim. Pô, que legal. Sim, então, essa é a minha dica por hoje, assim, não sei, mais indo na pegada do Creed e da série do Rock. É bem interessante, assim, dar uma olhada, principalmente também pelas cenas em que o Sylvester Stallone, né, um sósia do Sylvester Stallone, aparece no filme, assim, é bem legal mesmo. Sensacional. Bom, eu vou fechar aqui o plano detalhe, então, com um plano detalhe só, que é uma série de televisão aí, né, de streaming, sei lá se você tiver streaming, que é a série Jack Ryan. Pra quem não assistiu ainda, é uma série que tem como protagonista, quem faz o Jack Ryan, né, quem leva esse nome, o ator principal da série, é o John Krasinski, que foi o diretor e ator lá do Lugar Silencioso, né? E ele vem fazer essa série aqui, que é baseado numa série de livros, né, do Tom Clancy, que é uma coisa mais investigativa e tal. E a grande brincadeira que o Tom Clancy gosta de fazer é, assim, pegar uma pessoa comum, ordinária, né, assim, tipo, ele é um analista de sistema, e aí ele puxa essa pessoa pro meio de uma guerra, pro meio de um problema com terrorismo e tal. Então, a série, ela conta a história justamente disso. O Jack Ryan é um analista e ele começa a fazer umas análises de movimentação financeira no Oriente Médio e tal, e descobre um possível novo Osama Bin Laden. E aí ele apresenta as teorias deles e tal, e daí ele começa a tentar descobrir como prender esse cara. E como foi ele o cara que descobriu o rastro do dinheiro, né? Ele seguiu o dinheiro, ele sabe mais ou menos como o cara pensa, entende mais ou menos como que o cara faz as coisas e tal. Então a galera começa a chamar ele pra ir pra campo. É óbvio que o Jack Ryan, como ele já tem um treinamento militar, assim e tal, ele não é um cara 100% cru ali naquele negócio. Então ele consegue se defender em algum momento ali e tal, mas não é um agente 100% preparado. A série é muito bacana, assim, ela tem uma questão de ação muito bem desenrolada, os episódios são muito bem construídos, o cara que é dito lá, o terrorista, existe também uma justificativa, sabe? Por que ele é terrorista, por que ele pensa em ser um terrorista e tal. Então, eles tentam elaborar também um pouco mais esse personagem, o que é interessante. E fica aí essa dica. É uma série que tá lá na Prime Video, né? Pra quem quiser ver. Pra quem gosta de uma série de ação, assim, uma série mais movimentada, é uma série muito boa. Episódios aí de mais ou menos uns 40 minutos, 50 minutos, e ela tem lá uns 8 a 10 episódios, mais ou menos. É isso aí, Jack Ryan com o nosso querido John Krasinski, o Jim do The Office. Chegando ao final de mais um podcast, agora o podcast Cinemação 305, falamos aqui sobre Creed 2 e esse papo foi sensacional porque a gente conseguiu entrar em várias camadas que o filme trouxe pra gente. Então eu só tenho que agradecer aqui a presença do Pedro, do Cauê, pela participação aqui com a gente. Pedrão, muito obrigado pela sua participação aqui no podcast, foi fantástica mais uma vez. Você sabe que estamos sempre com as portas abertas. E diga aí, né, pra quem ouve você aqui, como que faz pra te escutar lá no Claquete. Então, vocês entrarem no nosso site www.canalclaquete.com.br. Nós temos textos, artigos, críticas de cinema, mas também temos um canal no YouTube que nós analisamos técnicas de cinema, de roteiro, de fotografia, de direção, e temos vários podcasts voltados tudo para o audiovisual. Temos o Claquete, que falamos de cinema e séries de TV de uma forma geral, o Clube do Roteiro,
Para você que é roteirista ou quer se tornar um roteirista, começamos um podcast sobre história do cinema, como o próprio nome diz, e outro sobre entrevistas. Estamos chamando pessoas profissionais do audiovisual e batendo um papinho. Rafa, Dan, muito obrigado pelo convite, cara, gosto muito de vir aqui, vocês já estão há tanto tempo aí no mercado e são pessoas boas de se discutir, né, são cinéfilos assumidos, então o papo aqui é sempre legal, aprendo muito com vocês, obrigado pelo convite, desculpa qualquer coisa aí, né, aquela desculpa de sempre, e espero o próximo convite. Valeu, show de bola. Cauezito, muito obrigado por você estar aqui com a gente, primeiro podcast seu aqui de 2019, e esse ano, cara, você vai vir várias vezes, porque o que tem de filme de super-herói, meu amigo... Não, é isso. Creed 2 a gente não falou, mas é quase que um filme de super-herói também, não sei. Tipo, não é, porra. Mas, porra, obrigado de novo, Rafa, Dani, Pedro, valeu pelo papo, gente, valeu novamente por a gente estar aqui falando sobre cinema e falando sobre coisas que a gente gosta, com gente que a gente gosta. E é isso, 2019, mais filmes, mais tudo. E valeu, gente, mesmo. Dan, mais um podcast gravado, meu, é isso aí. Que vem agora, começa agora a bateria Oscar, hein? Começa a bateria Oscar, vai ser pauleira, né? Pauleira. Um atrás do outro. Mas é isso, espero que todo mundo tenha gostado de falar sobre Creed 2. E eu vou agora malhar bastante e ficar com... Pedir pra jogarem uma bola no meu abdômen até de ficar de tanquinho. No meio do deserto de preferência, né? Eu vou ter que, sei lá pra onde que eu vou, mas tudo bem. E é isso, e pra todo mundo que tá ouvindo, muito obrigado. Peguem os filmes do Oscar, assistam os filmes do Oscar, que vai ter a gente falando muito sobre eles. E é isso, até semana que vem. O podcast Cinemação 305 fica por aqui e a gente se vê no próximo. O podcast foi editado pela Isso Aí Design. Tudo isso é forma com função. É design estratégico. É isso aí.